Você pode ser uma das 50 pessoas que vai ter um item único, um item raro e exclusivo. Uma das 50 gravuras feitas por ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Azevedo, o designer oficial das obras de Tolkien no Brasil. Mas para conseguir esse item raro, este presente, você precisa assinar a BP Select da Brasil Paralelo, o streaming de filmes da Brasil Paralelo, até o dia 1º de setembro. São apenas R$19 mensais. Então aproveite agora, faça a sua assinatura e concorra a uma dessas 50 imagens ilustradas por Alexandre Azevedo, o designer oficial de Tolkien no Brasil. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo, e mais uma vez eu estou aqui ao lado da minha queridíssima amiga Lara Brenner. Meu querido, boa noite, que alegria estar aqui mais uma vez com você. Uma alegria toda minha, e hoje eu estou a caráter. A caráter, pro nosso tema. Estou vestido com um tom quente aqui, porque falaremos sobre o que, Lara Brenner? Falaremos sobre aquecimento global. Nossa, então, será que... É babado. Será que existe? Será que não existe? Será que é uma farsa? Será que... Vamos descobrir hoje aqui a respeito de aquecimento global e... Como não poderia ser diferente, trouxemos ele, Ricardo Felício, meteorologista, professor doutor em climatologia. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Espero ajudar aqui a esclarecer algumas coisas. E trouxemos também Alexandre Costa, escritor. Muito obrigado pelo convite, é uma honra fazer parte aqui mais uma vez, dessa vez com o grande Ricardo Felício, que a gente já fez uma live junto. E eu tô aqui de escada, podendo aproveitar o conhecimento. Isso, a gente vai vamos entrar nos meios aí que tem tudo a ver com você aqui, que a gente pode... Eu já preciso começar desmentindo o convidado. Por favor. Porque eu sou aluna dele, inclusive, no curso sobre globalismo e nova ordem mundial, que há, inclusive, dentro da própria plataforma da Brasil Paralelo. E que será que tem a ver com o aquecimento global? Fica o Com questionamento. essa agenda verde aí, vamos ver no decorrer do programa. Então eu quero já começar... Só pra botar todo mundo na mesma página, todo o pessoal que tá de casa assistindo, você que tá em casa, já deixa o seu like, já compartilha com o pessoal, você já viu que o assunto hoje vai pegar fogo aqui, literalmente, não literalmente, né, mas vai pegar fogo aí. Figurativamente. E eu gostaria de começar jogando a bola pro professor Felício, né? O que é aquecimento global, professor? Bom, vamos dizer assim que foi uma ideia que quiseram criar, dizendo que a temperatura do planeta média, que já é uma abstração total, né? Imagina você ter 510 milhões de quilômetros quadrados, achar que tem uma temperatura média. A temperatura varia de menos 70 a mais 50, média, que eu falo é média do seu umbigo, né? Que não tem nenhuma representação física esse absurdo. E aí eles fizeram uma associação de que um dos gases pertencentes que fazem parte dos constituintes da atmosfera, mas um gás traço, que é o CO2, ele, a partir da sua proporção crescendo na atmosfera, isso faria a temperatura do planeta aquecer. Isso não tem nenhuma evidência científica que isso acontece. Tanto é que nós temos diversos períodos em que a concentração de CO2 já estava muito mais do que a atual, inclusive uma delas 10 vezes a atual, e o planeta Terra virou uma bola de sorvete. Então não tem nenhuma evidência científica que mostre que o CO2 consegue aquecer o planeta, né? Reter aí a radiação que fica presa na atmosfera. Então isso não existe. Eles conseguiram colar essa ideia, né? Através de modelos de computador. Então, veja só, se a gente sempre fala assim, bom, a ciência tem que trabalhar em cima de observação, descrição, aí você passa para teorizar, ou seja, vai fazer levantamento de uma teoria, mas você tem que passar primeiro pela hipótese, e para chegar na teoria você tem que trazer as evidências, esse é o passo. E chegou no quarto passo que todo mundo esqueceu, né? Que se você teorizou e não funciona, chama-se reorientação do pensamento científico. O quarto esqueceram, jogaram ele no lixo, não existe mais. Por quê? Porque alguma coisa você esqueceu de observar, alguma coisa você esqueceu de descrever.
E parece que hoje, quando a gente fala sobre modelos de mundo, né, você agora usa o modelo que você inventa do mundo para justificar a sua hipótese. Olha só que coisa absurda. Não, mas aonde está a prova no mundo real do que você está falando, ou seja, trazer as evidências para corroborar a sua hipótese? Está no modelo de computador que eu fiz. Isso é um erro epistemológico científico crasso, quando a explicação que você está querendo dar é a própria imaginação que você fez, porque modelos são simplesmente imaginação. Professor, essa medida, essa aferição a respeito dessas 10 vezes mais, né? Esses 10 vezes mais em termos de quantidade de carbono. O senhor fala que no período interglacial houve um pico de carbono. É isso mesmo? Tô falando bobeira? Nós tivemos 2 períodos glaciais, ou seja, não era um interglacial. O interglacial é o que nós vivemos hoje. O glacial é quando a Terra vira uma bola de sorvete mesmo. Sim. E é interessante quando a gente vê a história do planeta, a maior parte do tempo o planeta passa como uma bola de sorvete, não como o período atual. Mas o carbono aumenta no interglacial ou no glacial? Nós tivemos períodos em que tivemos glaciais com carbono mais... 10 vezes maior. 10 vezes maior. Essa aferição é feita analisando o próprio gelo que existe, né? Gelo, estratos de rocha, são chamados testemunhos. Então tem diversos tipos de, vamos dizer assim, proxies que indicam isso pra gente. Agora, o mais interessante é que quando a gente faz essa varredura toda dessas informações de avaliação do CO2 com temperaturas, a gente sempre vê, e o Al Gore mente descaradamente no seu documentário ali, que na verdade é filme de ficção científica, é que o CO2 sobe primeiro e a temperatura sobe depois. Não, é o contrário. A temperatura sobe primeiro e o CO2 acompanha. A temperatura desce e o CO2 acompanha. Isso tem um intervalo de tempo de 800 anos a 1000 anos. E os cilindros de Vostok são a prova fundamental de que isso aí é uma mentira. Tem uma manchete clássica do Al Gore lá, que ele fala que o gelo do Ártico ia desaparecer em 2014. 2012. Mas se eu, por exemplo, hoje eu quiser ter acesso a isso, eu quero ver esse estudo. Onde que eu posso ver isso, assim, dessas quantidades de carbono dentro do gelo? É como assim? Você tá falando... Eu tô falando assim, eu cidadã comum. Então eu tô aqui fazendo minha pesquisa, quero entender melhor essa questão do aquecimento global, se há ou não. Quais são os registros científicos dos quais eu preciso ir atrás para poder ver esse aumento? Quais as fontes, né? Quais as fontes, exatamente. Você tem instituições que trabalham com criosfera que tem isso registrado. Então tem que procurar alguma, tipo o Instituto Scott, que é um deles que tem, né? Mas assim, muitos trabalhos científicos que trabalham com a parte de testemunhos de gelo, mais antigos, não dos últimos 50 anos, os mais profundos, indicam isso com muita clareza. O próprio IPCC coloca... Isso no seu quarto relatório. Que a gente fala assim, até o quarto relatório de 2005, 2007, ainda tinha alguma, vamos dizer assim, ainda tinha algum pudor. A partir dali virou uma porcaria, uma piada. Tanto é que saiu em 2007, 2008 até 2010, o IPCC, que é o painel do clima, teve uma debandada. Os caras falaram, não, vocês estão mentindo descaradamente nos relatórios. Né? Vocês estão omitindo as informações, então... Agora, se tem essa galera que está mentindo, que está omitindo, né? E pela sua resposta... O que deu para perceber é que não existe, então, um aquecimento global. Não sei se eu me fiz, se foi exatamente isso que você respondeu, assim. Então, não existe um aquecimento global nesse sentido. Assim, vamos pegar os últimos 10 mil anos. As temperaturas baixaram. E aí chegou agora, eles criaram essa ideia de aquecimento global, saindo aí do ano de 1880, que é onde o IPCC... faz uma referência de temperatura para atualmente. Mas peraí, mas 1880 nós estávamos no mínimo dos mínimos solares. E aí você pega aí mais ou menos 140 anos e fala que a temperatura da Terra subiu 1 grau. Os dados são do próprio GIS da NASA, que é o Goddard Institute, que era um departamentozinho que ninguém dava nenhum valor, de repente ele ganhou uma fortuna de dinheiro para falar de aquecimento global. Aí você pega essas temperaturas, peraí. O próprio Arrhenius já tinha falado que a temperatura média do planeta era 15 graus. Aí o GIS falou que é 14. E aí falou que foi para 15. Eu falei, tá, então 1 grau Celsius em 141 anos dá 0,01 grau Celsius por ano. E, portanto, isso não é representação física, porque na atmosfera a gente só mede a primeira casa decimal. Então, quanto variou a temperatura? 0. Aí eles pegam década. Não, mas a década inteira variou 0,1. Aí eu continuo falando, mas peraí, 0,1 grau Celsius é uma coisa muito micro para você falar de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é uma coisa muito macro. Aí você pergunta, o que vocês estão medindo?
E se tem toda essa questão estatística de manipulação, professor Alexandre, quem é que lucra, então, já que não existe, de fato, esse aquecimento do jeito que eles estão falando, quem será que lucra com essa ideia? Olha, o professor Ricardo já mostra que, assim, no nascedouro do negócio já tinha problema, né? E mesmo, vamos supor que mesmo que existisse um determinado crescimento aí da temperatura, a questão é, isso é antropogênico ou não? Foi criado pelo homem? A gente tem como interferir nisso? Porque a ideia que se passou desde, pelo menos a década de 90, né, que isso começa... Ainda não se falava em aquecimento global até chegar naquele documentário que se coloca como rebelde, né? Uma verdade inconveniente. Do Greenpeace, esse? Não, o do Al Gore. Do Al Gore. Ele fez esse documentário assim, como se fosse algo, olha, tô trazendo uma verdade que ninguém quer falar. Só que ganhou o Oscar. Eu nunca vi, assim, algo fora do sistema, né? Que é o que ele queria parecer, um vice-presidente americano. Mas compraram a ideia, né? Então, mas o que já, independente de se estivesse mesmo acontecendo, porque ele já mostra que até aí a gente tem dúvida, não tem muito como avaliar. Essa história essa história de temperatura média, cara, é uma grande empulhação, né, meu? Como você faz isso? Como, né? Não tem nem como fazer assim. Mas aí, mesmo que estivesse, agora, isso é causado pelo homem, porque todo mundo hoje em dia tem a ideia de que o homem é capaz de tudo, né? Até para fazer o mal a gente tem limitação. Né? A gente não conhece nem o nosso planeta. Né? Você vê, a versão oficial diz que a Terra tem 12 mil metros, né? A circunferência. Então o raio teria 6 mil. 12 mil quilômetros, 12 mil quilômetros de raio. Seria o raio 6 mil quilômetros. Quanto o homem já perfurou? 20 quilômetros, chutando alto aí, porque já era uma fenda lá, então eles já começaram o buraco num lugar que já era aberto. Então vamos lá, de 20 quilômetros para 6 mil quilômetros. Né? A gente não conhece nada. Isso é para mostrar, a gente não conhece aqui. Imagina o que a gente conhece do Sol, e como falar de temperatura na Terra sem entrar, né, nessas questões do Sol e desses números que a gente tem catalogado aí pela história. Então, por que isso? Primeira pergunta que faz é, por que os caras mentiriam isso? Qual que é o objetivo, né, por trás disso? Por quê? O primeiro deles é a diminuição das soberanias nacionais. Porque a partir do momento que você tem um pânico generalizado, né, você faz com que as pessoas aceitem ceder parte dos seus direitos, das suas liberdades, em troca de, olha, é uma... Bem comum, né? Comunicação de guerra, né? Olha, tá em guerra, então nós vamos... Reduzir o consumo, deixar de usar água, parar de comer carne... Só que isso, a gente vê que como não pode estar necessariamente atrelado à ideia antropogênica, então deveria ter que se discutir assim, o equilíbrio disso. Peraí, os problemas que a gente vai ter, por exemplo, ao diminuir a produção de comida, que é o que a gente está vivendo hoje, uma coisa assassina que estão fazendo hoje, que de sobrepor as orientações para a preservação do clima à produção de alimento, meu. Tem que explicar isso para as pessoas, falar, olha, você acha então que a gente tem que preservar o meio ambiente mesmo que seu filho passe fome? Entendeu? E sendo que, quando você vai pesquisar, você fala que não... Você vê que, além de tudo, é uma empolhação, porque não vai preservar nada, não tem nada a ver com isso, porque tem um objetivo muito claro, que é geopolítico. Né? Algo tem uma causa só, né? Aquela coisa aristotélica de ter causa formal, causa original, causa material, né? Pelo menos 4. Final. E causa final. Então, você vai ver que você vai encontrar uma causa de todo esse processo. A primeira, a material, a mais simples, que é ganhar dinheiro. Por quê? Tem um monte de gente... Indústria vegana, indústria não sei o quê... Não,
por exemplo, uma coisa que o Dom Bertrand explica muito bem, acho que inclusive até aqui no Brasil Paralelo ele já falou sobre isso. O Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas com a legislação mais restritiva que existe no agronegócio. Nenhum país da Europa segue as restrições no mesmo patamar que a nossa. Nenhum. Então imagina, e mesmo assim a gente tem uma eficiência no nosso agronegócio, que acho que os 2 únicos negócios que funcionam tão bem assim no Brasil é o agronegócio e o tráfico de drogas, né? Que é organizado o negócio, né? E aí a gente vê que mesmo com toda essa restrição, esses caras conseguem produzir comida para 1,5 bilhão de pessoas. Então, imagina quantos players do mercado de commodities, da agricultura, ou de carne, ou de outras coisas, têm interesse que a gente diminua a nossa produção. Né? Então, até aquele outro documentário que a gente fez aqui, a gente tratou bem disso, né? Como tinha interesses internacionais... a cortina de fumaça. Como tinha interesses internacionais na separação de território para demarcação indígena, para demarcação ambiental, para isso. Por quê? Porque ia reduzindo a nossa capacidade de produção. Sim. Então, já começa pela mais simples, dinheiro. Sim. Mas tem coisas mais complexas que a gente pode ir falando ao longo do... Só como um desdobrar dessa resposta, até peço desculpa por não balancear nesse momento, mas é porque eu acho que vai ser um bom aprofundamento. Então, da sua perspectiva, a defesa de um aquecimento global seria uma forma, um dos instrumentos, uma das maneiras, um dos argumentos pró-globalismo. Exatamente, para submeter as nações a entregar sua soberania a decisões de organismos internacionais. Aliás, só para quem caiu de paraquedas aqui no papo, o que seria globalismo e qual é a diferença de globalismo para globalização? Bom, eu entendo o globalismo como um fenômeno eminentemente político, enquanto que a globalização é um fenômeno econômico. Né? Embora hoje essa intenção de se criar um ambiente de governança global vem usando os benefícios da globalização como moeda de troca, como moeda de ameaça e de chantagem. Né? Ou seja, o globalismo instrumentaliza a globalização. Olha, se você não aceitar essa regra ambiental aqui da ONU, ou da NASA, ou de que seja quem for... OMS na pandemia. Ou da OMS na pandemia. Em todas as áreas, você não vai poder usufruir de determinado financiamento do Banco Mundial, do FMI. E passam por cima, inclusive, da Constituição, Total, né? A gente recebeu o Ivan Sartori aqui, desembargador, né? Ele comentando, né? Tipo, no período da pandemia, né? Vinha uma decisão da OMS e aí, tipo, passava por cima da Constituição aqui e é isso. E fica por isso mesmo, entendeu? Em que outro momento da história... Uma organização supranacional... Não, pior que isso até. Já é ruim a OMS. Agora imagina, uma empresa que vende um produto e fala, eu não vou me responsabilizar por eventuais problemas. Sim. Em que outro momento na história a gente teve isso? Ou seja, a submissão da soberania nacional a uma empresa. Olha que ponto a gente chegou. Nós abaixamos as calças para uma empresa. E isso eu acho que vai criar jurisprudência que a gente nunca mais vai conseguir enfrentar esse tipo de coisa de outra maneira. Agora, Felício, o professor Alexandre Costa, ele comentou, né, dessa questão antropogênica, não é isso? Do aquecimento global. Que se seria ou não, né? Que todo mundo, acho que entra nesse argumento, né? Porque falam, não, aquecimento há. Agora, vamos saber se foi o homem ou não que causou, né? Porque o pessoal fala, não, porque o planeta tá sempre mudando, né? O planeta ele já foi uma bola de sorvete, aí depois ele aquece, aí depois desaquece e tal. E será que... Acho que a discussão tá mais nisso, de se é o homem que causou ou não, ou a discussão ainda dá um passo atrás do se existe ou não o tal do aquecimento? Olha, dentro da própria do grupo dos cientistas que são céticos à história dos aquecimentistas, também tem bastante divergências. Tem gente que fala assim, aqueceu muito pouco. Tem gente que fala, não, isso aí não aqueceu porque faz parte da variabilidade e o nosso interglacial atual é um dos mais frios dos últimos 10. Olha só, os últimos 10 interglaciais, esse é o mais frio. Por isso que tem muito gelo no planeta ainda.
A pessoa, mas tá derretendo. Não, tá derretendo nada. Nós estamos no interglacial e tem gelo continental, você tá de brincadeira. Era para ter derretido muito mais. Então tá muito frio o planeta em relação aos outros interglaciais. Então existe também essa discussão entre os próprios cientistas céticos. Eu não vejo aquecimento nessa variação que eu falei, 0,01, ou seja, precisa de uma década para falar que subiu 0,1 nesse tamanhão de planeta, alguma coisa está muito errada. Por quê? Porque primeiro que o planeta Terra não é um planeta só, né? Eu falo assim, dá para dividir ele em 3. A gente fala primeiro 2, depois que você vai estudando mais, você vê que a climatologia do planeta Terra divide em 3. Hemisfério sul, dos 30 graus para o Polo Sul, 30 graus norte para o Polo Norte e a parte tropical. São 3 coisas totalmente diferentes. Aí você vê que a era dos satélites nasce com uma coerência de dados mais específica agora, praticamente no final dos anos 70 para agora. Bom, então a era dos satélites nasce no período mais quente, que foi o El Niño do século, o final do século 20, que foi um pouquinho mais quente, porque nós saímos do mínimo solar e chegou no máximo solar em 1957. Então, tem todo vamos dizer assim, um delay aí do planeta se ajustando com essas novas, né, com o novo padrão que está vindo de energia. Isso aí faz parte da variabilidade. Então, se você estuda o hemisfério norte, você vê que ele tem uma variação muito maior de temperaturas do que o hemisfério sul. Aí o pessoal fala, olha, tá aqui a prova. Eu falei, mas peraí, o hemisfério norte é diferente. É muito diferente. O Ártico, ele derrete, ele congela, ele derrete, ele fica fazendo esse movimento também por causa de outros fenômenos. Qual deles? Por exemplo, o próprio movimento nodal da Lua. A cada 18 anos e meio, quase 19 anos, a Lua ganha um pouco mais de latitude e perde um pouco mais de latitude. Nisso, com o movimento de marés, ela pega a água dos trópicos e joga para a parte polar. Então, o Ártico, que não é um continente, mas é só mar congelado, ele sente isso mais, né? Então ele derrete um pouco mais, depois ele congela um pouco mais. E o pessoal da Guerra Fria estava cansado de saber disso. Porque todo mundo esquece, olha, a arma suprema era o submarino. Agora eu estou na área do professor Alexandre. A arma suprema era o submarino. A Segunda Guerra Mundial, os alemães provaram isso. Tanto é que todos os programas, tanto da ex-União Soviética quanto dos Estados Unidos, eu quero lançar um míssil do Polo Norte para pegar meus adversários de calça curta. O ataque dá mais ou menos acho que 8 minutos e 30 para chegar um míssil em cima do continente, do território inimigo. Então eles conheciam tudo que você pode imaginar do Ártico, onde é que abriam as políneas, que são as aberturas do gelo. Enfim, eles estudaram muito isso, esses dados eles guardaram as 7 chaves, porque cada um tinha o seu banco de dados próprio. Tanto é que hoje a China e a Rússia continuam aí disputando essa parte aí do Polo Norte, porque quanto mais abrir aquilo lá para eles, melhor. Eles têm uma rota alternativa, inclusive, falou na globalização e tudo mais, para eles é ótimo. Tem uma alternativa para levar produtos para a Europa e tudo mais. Então, veja só, eles sempre tiveram olhando muito bem isso. Nós temos os rebocadores nucleares também que foram colocados. Então, essa discussão se existe uma temperatura que aumentou de fato. Bom, você vê também recordes, temperaturas extremamente baixas. Às vezes você vê geleiras que estão crescendo ao invés de estar diminuindo. Então, isso é muito vago. Então, você tem que falar que a análise climática tem que ser feita de forma regional. Não existe um clima global. Sim, algo muito menor, por exemplo, eu fico às vezes vendo, sei lá, saiu na TV, no jornal, o dia mais frio do ano em décadas. Aí tu fica, caramba, sabe? Tipo, já aconteceu antes, né? Agora, sei lá, São Paulo, ano passado ali, já foi a semana mais fria do ano e não sei quantos anos já passaram, entendeu? Sabe uma coisa que eu já reparei? Que agora quando eles estão falando de calor, eles falam assim, este é o dia mais frio desde 2021. Fica parecendo... desculpa, calor. Quando é calor, que é pra mostrar o calor. Desculpa, errei. É o dia mais quente desde... Aí dá aquela impressão que o cara vai vir com o século passado. Né? Desde 2021. Aí você fala, cara... Então, será que então tá de boa, né? Não é porque desde 2021 a gente não estava na mesma estação. Né? E é uma desde coisa... semana passada, hoje... Desde o dia mais quente desde hoje de manhã, sabe? Porque é pra ideia de ir martelando no nosso imaginário... Que tá esquentando. Porque a gente toma decisões, a gente
imagina as coisas, tudo com base muito mais no que você assimilou sem prestar atenção do que aquilo que você racionaliza, né? Então, às vezes você toma uma decisão e a gente acaba falando, eu percebo, eu acompanho o seu trabalho há 10 anos, então eu não tenho como acreditar em aquecimento global, entendeu? Quem vê uma aula dele nunca mais acredita em aquecimento global. Mas eu ainda, de vez em quando, acho que de tanto que a gente é martelado, eu fico com essa do antropogênico. Uhum. Não é? A gente fala, então vai ver que tá tendo carro mesmo. pra caramba. Mas aí ele vem jatinho. e mostra e fala, é 0,1. Fala, cara, não existe nem o não antropogênico. E as vacas? Mas uma coisa engraçada é que, assim, tudo circula em cima do CO2. Então você fala assim, mas por que tem que ser em cima do CO2? O CO2 é produzido por todas as atividades no planeta, de vida. Então, isso a gente vai chegar depois, mais pro final da conversa, numa outra esfera, né? Então, nós estamos só na parte científica, que é o primeiro andar, e a segunda esfera é a geopolítica. O professor Alessandro manja bastante aí, mas vamos dar a terceira daqui a pouco. O malthusianismo. Não, mas isso tá lá embaixo. Além disso, tá no subsolo. É daí que começa a parte... Pois é. A Aí você fala assim, para o o inferno. CO2, você vai... Tudo é CO2, inclusive chegar numa coisa mais absurda, que é fazer CO2 equivalente. Como assim? Não, sei lá, você usa tal coisa, aí você faz o cálculo de quanto aquilo tem de radiação para absorver na atmosfera e você faz o CO2 equivalente. Então virou um enorme mercado, né? É só isso, é só um enorme mercado. Tanto é que não tem o menor sentido o protocolo de Kyoto, né? Você não produz, mas eu produzo a tua parte. Eu poluo por você e você me paga. Já fala que CO2 é poluente, né? Olha a loucura. CO2 tem, você vê, companhias aéreas, um monte de coisa assim, isso aqui economizou tantos de CO2, de emissão de não sei o que de CO2. Não, primeiro que é tudo tirado da cartola, né? Vamos lá, mas peraí, o CO2 é a molécula principal da vida, porque ninguém aqui vai pro sol comer, certo? Você vai lá, estou comendo. Não, você vai, no mínimo você tem que ter uma planta para poder fazer toda a cadeia alimentar, né? Então começa por aí. É quando você tira o CO2 da atmosfera, que é uma taxa de 400 partes por milhão, nem isso, é 380, né? Eles jogam 400 para, fazer de conta que eles estão certos, não é? 380 partes por milhão, 330, 360, 380. Isso é ridículo, não tem CO2 na atmosfera. Vamos falar sério, não tem CO2 na atmosfera. E nós tivemos um período muito recente na história do planeta que chegou a 260, 270. As plantas C3 iriam deixar de existir, elas iam morrer. Porque a concentração de CO2 é tão baixa na atmosfera que elas iam morrer, não ter como comer. Simplesmente. Então eu sou a favor, tomara que chegue 500, 550. Por quê? Porque agora que a era dos satélites faz medição de temperatura, faz um monte de coisa, mas também faz medição de folhagem. E várias pesquisas, principalmente inclusive noruegueses, né? Engraçado, né? Eles mostram, o planeta ficou verde nos últimos 40 anos. Então, essa coisinha de nada de CO2, se é que cresceu de 330 para 380, que é mais ou menos o que a gente aceita, isso ajudou as plantas, e não só a vegetação natural, mas como também a agricultura. E até a assimilação dos fertilizantes. Exatamente. Isso chama-se fertilização por carbono. E existem N pesquisas, inclusive aqui no Brasil, a última saiu em 2013, projeto FACE, que é o Free Air Enrichment for CO2. Então, joga CO2 assim, na planta, na atmosfera livre. Deixa só o CO2 passar, as plantas começaram a crescer mais. Fala assim, tá mais que provado, cara. Você não tem mais essa conversa. Inclusive, a própria estufa é pra isso, né? Pra que você faz a estufa? Que os caras falam do efeito estufa. Isso é uma mentira. Eu botei na pauta aqui, eu quero entrar nesse assunto aí. Vamos falar daqui a pouco. Então, vou deixar pra daqui a pouco. Mas só pra mostrar aqui, fizeram uma pesquisa, já tem muitos anos, aqui no Brasil já tá fazendo quase 10, de você soltar CO2 na própria atmosfera livre, deixa o vento passar pelas plantas, e fizeram a de controle, cafezal, né? Fora tinha lá 1 ano, as plantinhas desse tamanho. Ali dentro, 6 meses, 3 vezes maior tamanho. Mais que provado, o CO2 ajuda a fertilização das plantas, é mais produção de comida. Não, eles conseguem nos enganar de tal maneira, porque o que você falou tem que matar o negócio. A estufa, meu Deus do céu. Pra que a gente usa estufa? Produz muito mais rápido. E o que tem mais lá? O CO2 que eles criaram, a fórmula para botar medo, né? Isso.
né? Não pode chamar pelo... É CO2, né? É... Veneno, aquele negócio... Poluição, né? Esse negócio aí. Toma cuidado com esse H2O aí. Esse negócio pode te matar, entendeu? Mas qual que é o argumento de que o efeito estufa seria maléfico, assim? O que se argumenta em defesa deste argumento, sabe? Então vamos começar explicando que a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa. Isso é um conceito totalmente equivocado que vem lá da turma do Carl Sagan e Companhia Limitada. A atmosfera da Terra trabalha como um amortecedor. Porque se fosse sem atmosfera, significa o quê? Toda a radiação que chega bate na superfície, a superfície sólida é um bom absorvedor, também é um bom emissor. Ou seja, tudo que ele absorve, ele manda embora. O que a atmosfera faz? Opa, segura esse negócio. Sim. Ele rebate. Mas não fica. Mas, por exemplo, o ar tem umas partículas, assim, tem sólidos lá. Não fica um pouco no próprio ar? Tipo, ele bate na superfície e volta. A atmosfera da Terra, a gente chama ela de... A atmosfera trabalha de forma seletiva. O que é forma seletiva? Tem todo um espectro de energia que chega do Sol, né? Dependendo da camada da atmosfera, ela faz uma seleção. Ela tira aquele espectro. Então, veja só como é uma bênção divina mesmo. São vários filtros. Vários filtros. Ou seja, coisas extremamente malévolas. Que se chegasse aqui, a gente ia ser uma sopa de câncer, já fica lá pra cima. Ionosfera. Bloqueia tudo que você pode imaginar de coisa assim extremamente nociva, fica presa lá. Depois você começa a chegar na parte do espectro que é mais próximo do visível, mas ainda não é visível, são os ultravioletas. Então, o primeiro espectro assim, dos muito nocivos para o visível que a gente enxerga aqui, então, seria o ultravioleta C, que é uma banda imensa, gigantesca, a gente vira sopa de câncer. Aonde isso fica bloqueado? Lá na estratosfera. Quem que bloqueia isso? O gás oxigênio molecular, o O2, que está aí na taxa de 21% na atmosfera. Então, a primeira defesa da atmosfera é o próprio oxigênio. Aí, o que acontece nesse processo? Imagina que você tem uma molécula que tem uma ligação muito resistente, é muito forte. Então, realmente, você precisa ter uma pancada gigantesca, que é só o ultravioleta C, que é uma onda muito pequenininha que arrebenta aquela ligação. Aí ela solta, o oxigênio fica com uma perninha ali. Bom, a chance dele achar um outro oxigênio são de 21%. Ou o nitrogênio está em 78%. Então ele gruda e vira o O3, que é o ozônio. Né? Aí são 3 oxigênios. Aí ele vira um ônibus, né? Porque era pequenininho, virou um ônibus assim. Aí ele pega o quê? Olha que bênção. Pega o ultravioleta B, que é o vizinho lá de cá. Então ele modera, ele não bloqueia, ele modera. O C não chega, em hipótese alguma. Aí ele modera o B. Nossa, mas que... E aí depois passa um pouco, né? Porque aí fica aquela coisa da camada de ozônio, aquela outra mentira, né? Não, o ozônio, ele se faz por causa do oxigênio atômico, molecular. O O2, ele se faz O3, mas ele precisa do quê? De energia, ou seja, só forma ozônio se tiver radiação solar. O que não tem durante os invernos nos polos? Luz. Não tem radiação solar, não é dia, é noite, né? Fica lá 3, 4 meses de noite. Bom, se você não tem luz, vai formar ozônio durante o inverno? Não. O ozônio, inclusive, ele se reage muito rápido, encostou um no outro, desmancha. Então, veja só, é um processo de ciclagem absurdamente rápido que segura a radiação ultravioleta B, da qual nós precisamos tomar a nossa dose. Se nós não tomarmos radiação ultravioleta B, tá, nós não vamos fixar, por exemplo, o cálcio nos ossos. Então a gente precisa tomar essa radiação. O que eles fizeram? Assustaram o planeta inteiro. Não toma sol, não toma sol, não toma sol. Passa protetor solar. Falei, protetor solar bloqueia a radiação que você precisa tomar, que é B. E não bloqueia o A, porque o A já é o outro espectro que está quase no visível e ele anda juntinho com a luz. Ou seja, você logo de manhã cedo já está tomando pico de radiação ultravioleta A. Aí eles mandam você tomar sol que horas? De manhã cedo, final da tarde. Sim, sim. Então você fica tomando uma dose cavalar de radiação de ultravioleta A, que não te faz nenhum benefício a não ser envelhecer sua pele. E a hora que você teria que tomar a sua dose medicinal de radiação ultravioleta B, quando que é? Meio-dia. Meio-dia. Caraca, essa é a Red Pill. O pior é que eu sabia disso, você acredita? Não, essa é a Red Pill. Por causa das mulheres maravilhosas, de peles maravilhosas, elas falam 15 minutos do sol do meio-dia. 15 minutos sol do meio-dia, dependendo da estação do ano, você toma 2, 3 vezes por dia, por semana. No verão você pode tomar até menos. E sem protetor. E sem protetor, porque você tem que tomar aquela radiação ultravioleta B. Se você não tomar, não adianta. Aí as mulheres, elas têm mais gordurinhas, eu chamo de painel solar feminino, né? Então elas têm mais gordurinha, por quê? Porque as mulheres, em geral, consomem muito mais cálcio mesmo durante a vida. Aí você vê, poxa, mas então elas têm mais gordurinhas nos lugares onde toma mais sol, que é justamente para fazer
essa equivalência. É louco, né? Porque a máquina humana ela tá muito bem familiarizada com o ambiente que ela está, né? E tudo isso aí é uma benesse, e os caras foram pegando ponto a ponto as coisas para destruir tudo da gente. Ah, mas e o tal do buraco que eles falam? Porque... Da camada de ozônio. Porque você tá falando do ozônio, beleza. Eles falam como se fosse realmente uma camada de uma cebola, assim, como se fosse uma redoma mesmo. Eu chamo de preservativo planetário. É um absurdo. E aí é como se, sei lá, tivesse um buraco no meio dessa redoma ali. E aí você não pode consumir carne, não pode, sabe, andar de carro, sabe? Tem que usar pronome neutro. Todas essas coisas pra ir fechando. Desodorante. Pra ir fechando o buraco. Desodorante que é isso? de... Como é que chama? De onde é que veio o buraco aí? É de buraco, né? Isso é uma história bem interessante. Até eu escrevi um livro chamado Geopolítica do Ozônio, que, na verdade, eles descobriram que existia a anomalia do ozônio no Ártico, né? É no Ártico que tem isso aí. Porque fica de noite e não consegue formar o ozônio. Não tem muito mais continente nas altas latitudes. Então, lá na Noruega, em Tromsø, eles já estavam pesquisando isso nos anos 30. Eles falaram, nossa, olha, o ozônio desaparece. Na hora que sai do inverno para a primavera, não tem ozônio, não tem luz, não vai ter mesmo, né? Ok? Aí, quando chega no Ano Geofísico Internacional de 1957 a 1958 e foi estendido a 59 porque o Sol estava no pico, o Dobson, que a gente chama que é o pai do ozônio, falou, cara, eu quero ir pra Antártida pra saber como é que é lá. E quando ele chega lá, ele toma um bruta de um susto, porque quando ele vai medir, não tem nada de ozônio. Tem dias que não tem ozônio, não tem, zero. Ou dá 200, dá 100, quase zero, some. Aí ele falou, nossa, a Antártida tem anomalias muito maiores do que o Ártico. E não tem nenhuma chaminé lá. E não tem nenhuma chaminé. Não tem, nenhum jatinho, nenhuma vaca, nenhum carro. Nós estamos falando dos anos 50. Imagina assim, o gás da geladeira em 1950. É ridículo. E ele escreve na Applied Optics falando assim, olha, as anomalias na Antártida são muito maiores que as do Ártico e são totalmente naturais. Elas saem do inverno para a primavera, elas estão muito, muito baixas, depois sobe. Porque ninguém fala no verão como é que tá lá na Antártida do ozônio. Então, 500 unidades dobro, a média é 300. 500 é quase o dobro. Mas aí eles não falam. Olha... Aí todo ano, o inverno é igual. O inverno é igual ao outro ano. Então, quer dizer, a anomalia do ozônio de ano para ano também ou é maior ou é menor. Isso faz parte da variabilidade também. De onde surgiu o argumento do buraco? Também tem a ver com essa questão globalista, de agenda? Tem sim, porque o primeiro painel político-científico é o IOTP. Foi antes de aquecimento global. Foi 1987. Foi antes do aquecimento global, da ideia do planeta aquecendo. Ele vai me confirmar, o Ricardo pode confirmar, mas acho que até onde eu vi assim, isso começa a ser muito falado após a Eco 92, né? Mas vem antes os painéis. Não, vem antes, já desde o... Acho que aquele relatório Go-Brewald, né? É o Brundtland. É 87. Que era da Noruega, né? Isso. Brundtland. Esse é de 87, isso. Aí tem um anterior que foram as conferências de Estocolmo, é isso? E tem o Clube de Roma também, né? 72 nasce ali. O limite do ele crescimento. Entra ali, isso, entra ali. Eu acho que até seria já legal bem malthusiano, né? A ideia eu acho que tudo que a gente vê de ambientalismo radical, do ponto que eu vejo, né, que é o ponto mais geopolítico, eu consigo rastrear perfeitamente até ali o primeiro relatório do Clube de Roma, foi feito por 3 cientistas lá do MIT, né, a Dani Mipo, é isso? Acho que era o nome dela, mas o marido dela e mais eles lançaram um documento chamado, que era baseado nessas, que foi a pauta das conferências de Estocolmo, né? Onde cria-se a ideia de sustentável. Isso. Todo esse conceito de sustentável, que já extrapolou há muito tempo a questão do meio ambiente, e é aí que entra na questão de segurança alimentar, mudança comportamental, né? Porque é a ideia de você submeter o seu direito individual ao suposto benefício coletivo. Futuro, meio subjetivo, que nunca ninguém consegue detalhar. Então, é importante a gente entender que isso não surgiu do nada, entendeu?
você vai ver que lá no relatório Limites do Crescimento já está mais ou menos dada a ideia do que vai se desenvolver. Já tem um passo a passo ali. E ali já está um rascunho de que isso vai ser uma ferramenta de transformação social. Se fala muito em engenharia social, né, mas acho que poucos itens foram tão usados para engenharia social, né, no sentido de construir uma sociedade, como o pânico de um inimigo externo a todos, né? Então, toda ditadura tem um inimigo externo. Sempre tem que ter. Que une as pessoas. Né? Então, a gente vai ver que todo líder megalomaníaco, ele mira um inimigo externo. Agora, como eles querem um ambiente de governança global que permita depois, num futuro, vir uma autoridade global de fato, tem que ser um inimigo de todos. Isso começa a ser discutido em algo que tem gente que hoje desmente, fala que não existiu, mas engraçado é que tudo que estava lá aconteceu, né? Que foi o relatório Iron Mountain, que eles começam a falar assim, ó, a gente precisa de um inimigo externo. Mas qual seria o inimigo externo a todos, se a gente está falando em plano global? Só tem duas opções, alienígenas e o meu próprio meio ambiente. E se você notar, desde então, ali dos anos 60, esses dois elementos vão sendo inseridos na nossa cultura de forma a gente acreditar na possibilidade de um inimigo externo, uma invasão extraterrestre. Parece brincadeira, mas tem departamentos em governos de quase todos os países tratando disso. Como enfrentar uma invasão alienígena. Um monte de cargo de burocrata, um monte de dinheiro sendo gasto com isso. E, por outro lado, eles viram um que é mais fácil de comprar ideia, que é o meio ambiente. Pega lá o Al Gore, filma caindo as geleiras lá da Patagônia. Meu, aquilo acontece todo ano, é ponto turístico. Mas as pessoas viram aquilo e falam, meu Deus do céu, tá acabando a Antártida, vai derreter tudo. Professor, eles quem? Quando o senhor fala assim, eles quem? Existem pessoas interessadas, vamos para deixar bem genérico, pessoas interessadas em criar um ambiente de governança global inicialmente. Quem são essas pessoas? Pessoas que criaram organismos nesse sentido. Lá em 1919, nasce a Liga das Nações, por exemplo. A Liga das Nações vai ser o primeiro organismo eminentemente global, né, que acontece logo depois da Primeira Guerra, e vai dar origem ao que virou a ONU. Então, por exemplo, a OMS já surge ali, como Secretaria Mundial de Saúde, ainda era uma secretaria. A ideia de controlar a agricultura, que na época não falava em meio ambiente, mas era o controle sobre... seria a preocupação de envenenar meio ambiente. Era isso que se pensava na época. Mas já nasce ali. Então a gente vai ver aqueles que criam think tanks como Chatham House na Inglaterra, CFR nos Estados Unidos. O CFR vai dar origem até mesmo ao Clube de Roma. E o Clube de Roma vai criar essa ideia de sustentabilidade. Então não há como negar que aquelas pessoas envolvidas na criação desses organismos querem esse ambiente de governança global. É tipo um Gengis Khan, um Napoleão Bonaparte do mundo, assim, um negócio meio megalomaníaco. A ideia de um governo global é antiga, né? Existe desde o Primeiro Império, né? O Sargão lá os acadianos, quando ele governou ali toda a Mesopotâmia, a ideia dele era governar o mundo conhecido. Mas só que não tinha logística, agora tem instrumento, né? Esses planos devidamente documentados, ok? Isso tudo tem documento, nos meus livros, se a pessoa não precisa acreditar em mim, tá tudo lá, documentado. Eles nem escondem isso, porque a ideia não é ser secreto, é ser discreto, né? Porque já tiveram problemas com o segredo, então a descrição é melhor, porque não chama atenção e compra consciências de maneira mais fácil. Então a gente vai ver lá que desde pelo menos o século XVIII existem documentações assim da criação de uma república universal, né? Só que isso não é de uma hora para outra, tem todo um desenvolvimento. Você tinha que destruir as monarquias
primeiro para implantar. Então você vê que já tem influência desde a reforma, o renascimento, o surgimento das casas bancárias que vão garantir um certo controle de recursos. Então tem uma série de etapas até o começo do século XX, onde surgem as ferramentas próprias, assim, os think tanks, as fundações, os organismos multilaterais, como a Liga das Nações, e vai caminhando mais, assim, surge um sistema financeiro internacional que não tinha, vai surgir em 1913 o Federal Reserve, um modelo de banco central para o mundo inteiro, todo mundo copiou, Sim. E depois vai surgir o BIS, o Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, na década de 30, aí vem Bretton Woods, a gente vai ver que é tudo o fim do lastro do dinheiro, tá tudo caminhando no mesmo sentido. E quando a gente olha só esse ambientalismo radical, parece um negócio meio uma peça solta, mas não é. Porque são... Tá tudo interligado ali, né? porque são as mesmas famílias, os mesmos organismos. Isso você tá falando das famílias, só rapidamente para tentar contextualizar pro pessoal de casa, você tá comentando dessas organizações, né? Dessas ONGs. Quem seriam, então, os donos aí do mundo? A gente pode falar nomes, assim, porque a gente sempre pensa em globalismo, fica o George Soros e tal. Sei lá, Bill Gates, a gente fica com esses nomes... políticas mais poderosas, assim, porque estão até mais tempo, né? Mas normalmente é aquilo que eu falo, é sempre presuma banqueiro, né? Como tem o sempre presuma macumba aí do Brasileirinhos, a gente tem o sempre presuma banqueiro. Quando você vai olhar, tem um banqueiro lá. Nenhum desses organismos foi criado por alguém que não seja um banqueiro. Pode falar qualquer um deles aí. Liga das Nações, ONU. Só que é um negócio meio diluído, por né? exemplo, Não é um o prédio que... da ONU foi cedido pelo David Rockefeller, dono do Chase Manhattan. O Federal Reserve foi decidido numa reunião na casa do JP Morgan, lá nas Ilhas Jekyll. Tudo isso, assim, você vai vendo, você vê. Quem criou o BIS foi a família Rothschild. Quem criou o CFE foi a família Rockefeller. Você começa a ver todas essas famílias. E aí você vai ver, por exemplo, o Gates. O Gates é uma continuidade da Fundação Rockefeller. Tanto que o primeiro presidente da Fundação Rockefeller era o Frederick Gates. É o inventor da filantropia. Quem inventou a filantropia foi o Frederick Gates, no final do século XIX ainda. Então a gente vai ver que tudo isso está caminhando junto. E aí você vê a questão das mudanças comportamentais, as questões ideológicas, educacionais, até a estrutura dos países. Você vê que a gente foi mudando. A ideia de Suprema Corte, por exemplo. De onde surgiu isso daí? Por quê? Pensa bem. Por quê? Nós temos a divisão de poder e a gente tem um poder que não é a gente que escolhe. Por quê? Por que ser um poder e não um departamento de Estado como era, na verdade, antigamente? Entendeu? Agora, a gente está numa época que tudo que era antes fica parecendo absurdo. Fala, não, peraí. Como, por exemplo, a existência de Banco Central. Os caras falam, mas como? Fala, peraí. A humanidade viveu 6.000 anos sem isso. E vivemos muito bem. Todo mundo vivia bem. Aí você, precisa criar o Banco Central. Mas peraí, precisa para quem? Precisa criar uma empresa para cuidar do... Precisa para quem? A gente precisava da ONU. tirar o lastro do... Para que serve a ONU? Sério, mostra na prática algo. Entendeu? Não serve para nada isso daí. E normalmente os burocratas que estão lá ganham 10 vezes mais do que aquelas pessoas que a gente escolheu por nosso voto. Né? Então, respondendo resumidamente... quando você puxa o barbante, sai sempre as mesmas famílias. E às vezes você vê um sobrenome, que é o que eu tava falando para ele antes da gente começar. Às vezes eu vou olhar, eu fico 4, 5 horas olhando aquele negócio de genealogia. Me perco lá. Porque você começa a ver as coisas assim, que você fala, mas esse cara aqui então quebra a regra, porque é outro sobrenome. Aí você vai ver, porque a irmã dele casou com outro, entendeu? E é tudo igual. E aí, hoje, a gente chegou nesse novo modelo de cartelização, que é a cartelização via fundos de investimento, via offshore, via holding, via ONG, né? Fundações não governamentais de que não tem interesse
financeira, né? Sem painel interesse. político-científico. Isso, painel político-científico. Quem conhece um pouco do que é a indústria farmacêutica sabe quem é que manda. Eu trabalhei nessa área na indústria médica. Na indústria médica, né, o mercado médico, quem manda é a indústria farmacêutica. Formação médica. Acredito que nas outras áreas científicas acontece a mesma coisa. Então você vê, ó, finalizando para... É difícil você achar algo que não esteja caminhando, assim, é como se, embora fossem coisas de aspectos diferentes, com nuances, intensidades, períodos diferentes, todos empurram a bola para o mesmo lado. Todos empurram a mesma agenda. É a mesma agenda. Isso que o senhor está falando, que quem manda na indústria, quem manda na formação médica é a indústria farmacêutica, né? Então a maneira... 100%. Então, tipo, às vezes o médico tá lá prescrevendo tal coisa, não é porque ele é um malvadão, é porque ele recebeu aquela formação. E era mais ou menos essa pergunta que eu queria jogar pro Felício. Então, só fechando isso, para ver essa questão médica que vai servir de exemplo para ele falar da área dele. Quem tiver interesse, pesquisa. Tem livros sobre isso, inclusive da FAPESP, eu indico sempre nas minhas lives. A Fundação Rockefeller é a responsável pelo que é a medicina hoje. Começou com a fundação do Andrew Carnegie, que foi criada um pouco antes, mas depois a Fundação Rockefeller fundou praticamente todas as escolas de medicina do mundo. Entendeu? Desde 1919, eles já estavam formando escola de médico na China, em 19. Em 16 aqui no Brasil. Eles montaram o nosso sistema público de saúde. Eles chegaram aqui em 1915, 16, contrataram o Carlos Chagas. Sim, entendeu? Você pega o melhor do segmento. Então, toda a medicina tradicional de 6.000 anos foi jogada no lixo. Por quê? Os Rockefeller, por causa de uma crise lá de cartel, eles foram obrigados a vender a Standard Oil, e com esse dinheiro eles entraram na indústria farmacêutica que estava nascendo naquela época. Então até hoje quem controla isso são eles. Só que hoje está escondido nesses fundos de investimento como BlackRock, Vanguard, SSGA, JP Morgan Chase. Então, enfim, indico a todos, assim, puxa o barbante e sempre presuma banqueiro, que vai sair um deles ali. Então, partindo desse mesmo tipo de estrutura, né, de que existe uma indústria e essa indústria forma... Porque aí a gente percebe, então... Porque a coisa vai perdendo um pouco do tom conspiracionista quando a gente vai percebendo que existem muitas pessoas que corroboram com a engrenagem, né? Corroboram a engrenagem, na verdade, mas sem saber ali, né? Elas estão girando a engrenagem sem saber. Eu gostaria de saber da sua parte. Fazem a manutenção, né? Nem corroboram com, que corroborar não pede preposição, é um verbo transitivo direto. Já fico questionando. Fica a dica aí já. Mas dentro do corpo científico, Felício, você acha que acontece a mesma coisa? Porque o que acontece? A gente hoje, até o Alexandre fala muito disso, né? Dessa deificação, dessa santificação da ciência. Acho até interessante daqui a pouco voltar com relação a esse assunto. Mas eu acho que existem, e se eu estiver falando bobeira, me corrija, muitos pesquisadores que se creem realmente muito sérios ali. O cara não tá a favor de A, B, X, Y. São bem intencionados também. Muito bem intencionados, honestos, sei lá, eventualmente até cristãos, sei lá. E a pessoa acaba corroborando esse discurso. Você acha que essa pessoa entrou na engrenagem como um fantoche, assim, sem saber do que se trata, quando nós falamos da questão do aquecimento global? Bom, de boa intenção, o inferno tá cheio, né, que a gente fala. Primeiramente, para receber financiamento público para fazer a pesquisa, ele já tem que falar a linguagem. Então, não sei se é muito isento, sabe? Então, tipo, eu já vi algumas coisas assim do tipo... a temperatura vai subir 0,5 grau no planeta e aí, então, essas espécies de pássaros vão poder chegar até a altitude tal. Eu falei, nossa, cara, que conclusão sensacional de pesquisa. Mas rendeu lá uma linha no currículo que falou sobre aquecimento global, faz parte da patota e segue o bonde. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, se de fato não sabem ou se fingem não saber. Porque, na minha visão, os cientistas são a classe mais covarde que eu conheci na minha vida. Muito, são pouquíssimos. Acho que é uma fração insignificante de pessoas que falam contra. E quanto morreu de cientista nos últimos 3 anos? O professor
O Alexandre deve estar sabendo. O que morreu de cientista nos últimos 3 anos é assustador, né? Morreu? Morrido. Tipo... Morridos. Assim, misteriosamente. Montagnier, Wong. Se eu fosse o Robert Malone, eu estaria com medo. E muitos, né? Isso só de uma área, né? Mas são de monstros. Nós estamos falando só de médico, hein? Imagina na área dele, que envolve bilhões de investimento em... Imagina, madeireira, mineradora, meu... E depois a gente é que é financiado pelo petróleo e o agronegócio, né? Eu recebo uma fortuna de dinheiro do agronegócio. Foi financiado pelo agronegócio, petróleo, nem sabia. É assustador, sabe? Deixa o seu Pix aí pra galera. Pois então. gente, é assustador. Eles falam assim, quem é contra a vacina que recebe dinheiro. Eu falo, cara, recebe de quem, então? Não, é muito Não é mais fácil o cara que tá vendendo bilhões de doses a $10, meio ml? Não é mais fácil esse cara que tem fama de comprar consciência médica? É absurdo. Mas então, nós é que somos os vendidos. E a gente vê que o mercado do clima é uma coisa assustadora. Eles lavaram no mercado internacional 5 trilhões de euros. Ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. Eles quem? Eles, o mercado do carbono, lavou, sumiu. Puseram 5, 6 traders na cadeia para falar que eram os como é que é o bode expiatório, né? Os laranja lá. Os laranja lá, pra falar, ficou 2, 3 anos preso, mas sumiu esse dinheiro. O que é o mercado do carbono, assim, assim, na prática? O Alexandre não vai cortar a árvorezinha dele, eu vou comprar a cota de carbono dele pra minha fábrica produzir 2 vezes. Quer dizer, aí você fala assim, o que tem a ver fábrica com CO2? Sai tudo que é porcaria da fábrica, o CO2 é porque queimou energia, né? Então, olha só como as coisas são assim... surreais, né? O cara joga tudo que é porcaria de produto na natureza. Não, mas é quanto você consumiu de CO2, você usou petróleo. Aí eu comprei a cota dele. Que beleza disso, né? Aí você dá um dinheirinho para ele. Mas quem decide quanto vale a tonelada de carbono são os mesmos traders. Certo? Então, mas eu faço, por exemplo, esse microfone, essas coisas tudo que vocês estão vendo aqui, que são milhões de dólares. E o CO2 não vale nada. Só que você não pode mais produzir porque você vendeu a sua cota e eu produzo. Aí você vai comprar esses equipamentos de quem? Meus. Agora, pior ainda é... Virou uma bolsa. Já é uma bolsa de valores desse crédito. Isso aí. Aí tem aqueles MDLs, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que pra mim assim, é a coisa mais absurda que existe. É aquele dinheiro fiduciário, né? Você já fala assim, eu vou te dar o dinheiro aqui do CO2, mas você tem que comprar o meu produto. Esse dinheiro só pode fazer. Aí ele vai te vender lá uma torre eólica, porcaria, que vai durar 3 anos, não vai gerar energia elétrica nenhuma e a sua conta de luz no seu país vai ficar 10 vezes mais. Enquanto ele continua usando petróleo, mantendo as suas fábricas. Então, é uma máfia tão gigantesca que depois de 20 anos, mais de 20 anos já, eu fico assim abismado dos caras querem voltar a isso. E o Brasil agora entrando com um cadastro de que vai registrar tudo das pessoas, das indústrias e tudo mais, para chegar no imposto do CO2, que é o que eles querem. Né? Que coisa mais maravilhosa para todos os governos do planeta de criar mais impostos. Tem alguma? Não tem. E uma coisa importante. A partir do momento que tiver um imposto mundial, está estabelecido o governo mundial, certo? Começa por aí. Que vai ter que ter um órgão para calcular, prestar cobrar contas e punir. Pra fiscalizar. E punir. O pior é o punir. E outra, então, para ele punir, ele vai ter que atropelar a soberania. Nós vamos ter que dar um poder que hoje não existe para um organismo internacional para que ele possa dar continuidade a isso. E a ideia da OMS agora serviu como preparação para as pessoas aceitarem isso num outro momento. Você acha, professor, que vai começar então por esse lado do carbono, né? Do lado do meio ambiente, do ambientalismo, da sustentabilidade, porque é um argumento muito empático, né? É um argumento de tipo, cara, mas pô, tu não quer salvar o planeta, pô? E é algo que você não tem como refutar, porque é tudo muito grande. Abstrato, né? Claro. É tudo muito técnico. Tudo subjetivo, é um técnico que ninguém, tipo, você não vai atrás dessa tem informação. uma coisa pior. Eles atribuem ao ser humano o poder de mudar o clima. Nós somos fantásticos. Então, assim, na hora que você vira a chave do carro lá, ou você liga a luz aqui do estúdio, você está mudando a temperatura do planeta, cara. Você vê que poder que você tem? E como eu disse, ainda não furamos nem 20 quilômetros, cara. A gente nem sabe o que tem dentro. Agora, quando eles usam, por exemplo, fotos de ursos polares numa
um pedacinho mínimo de gelo. Coitado, né? né? A mudança... Sangue. Tem que ter sangue pra ficar bem chocante. Então eles pegam a hora que ele acabou de matar uma foca. Já viu que é? Aí eles põem assim, ele isolado, assim, parece que só tem aquele negocinho de gelo ali. Assim, é uma manipulação psicológica violenta. Esse lance do sangue, eu já comentei desse perfil aqui uma vez quando a gente tava com o Richard Rasmussen, inclusive, né? São 2 perfis que eu acho geniais, assim, que é o Nature is Metal e o The Dark Side of Nature, né? Que são perfis só com fotos, assim, da natureza se matando, cara. Tipo assim, se tu larga um ser humano pelado no meio do mato, ele vai se ferrar, cara, ali. A natureza é natureza cruel, vai engolir ele, vai todo mundo ficar, ai, porque vamos salvar os bichinhos, os animaizinhos, porque eles são fofinhos. Não tipo, teve uma reclamação aí no Twitter, porque da onça cara lá filmou a onça pegando comendo uma capivara. Aí cancelaram a onça porque ela comeu uma capivara. E o cara que filmou. Ele não salvou a porque ele capivara. não salvou. Mas olha como essa plantação aí no nosso imaginário que foi feito durante décadas levou as pessoas é próximo do retardo mental, né? Porque o cara que acha algo, que se impressiona com uma onça pegando... Assim, você acha que ela almoça onde, meu? No restaurante, né? É Rio. A gente vê uma desconexão com a realidade. E ultimamente, eu acho que eu ando me preocupando bastante com isso, porque eu acho que eles estão conseguindo o pior que poderia acontecer em todos os sentidos, que é a substituição do que é objetivo pelo subjetivo. Por quê? Porque aí quem controla o discurso tá sempre com a razão. Se é subjetivo, quem controla o discurso é o que está acontecendo hoje. O que é a ideologia de gênero? É o império do subjetivismo. Eu estou me sentindo um microfone, eu sou um microfone. Né? E aí, isso, como a gente pode fazer essa transposição para a área do clima? Porque olha o que ele falou. Não tem como. Imagina como você vai discutir, o cara fala, ó, tem a média. Mas como você vai fazer? Como você vai desmentir esse cara? Né? É a mentira sem falseabilidade. Eles põem uma teoria sem falseabilidade. Não tem como você. É que nem essa ideia de, ó, nós estamos aqui há 15 bilhões de anos. Tá. E aí? Como? Meu, é tudo chute. É tudo chute. O cara, o Al Gore, daqui 600 anos, vai estar não sei quantos centímetros. Vai chutar lá no inferno, né, cara? Você não consegue... A meteorologia não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, cara. Né? Você pode estimar, lógico, porque é um acúmulo de conhecimentos, de relatórios. Quantos relatórios você já viu na sua vida pra você ver, ó... Acumulou a tendência é... A tendência é essa, igual você desenha um gráfico. Mas daí a falar, não, olha... Em 1985, o cara fala, ó, em 2072, às 2 horas da tarde, vai estar... É chute, cara. Então, por exemplo, um argumento que se usa muito para se comprovar, teoricamente, o aquecimento global é que, teoricamente, de acordo com as previsões, a Terra tinha que estar esfriando a partir de 2010. Tipo, isso por si só já era um chute, assim. Não, e de onde ele tirou isso? Do manual do proprietário? Tava escrito lá. É na Bíblia tava assim, ó, no ano isso tal. faz muito sentido. Tipo, cara, semana que vem a temperatura vai variar de 18 a 25 graus. De repente fazendo 13, beleza, sabe? mas e o argumento lá Não, as pessoas pararam... Toda essa ideia... Desculpa, eu quero que ele fale sobre isso, que ele conhece. Mas é que eu fico indignado com essa coisa da idolatria da ciência. Isso é o nome certo. Okay? O cientificismo é uma idolatria da ciência. Virou uma religião. Porque ciência religião. é acúmulo provisório. Né? É um acúmulo de conhecimento provisório. Então você não pode, a partir dela, para tomar decisão... Dogmatizar, né? Não pode tomar uma decisão que não pode ser revertida, como lei, né? E aí a gente vê que isso se alastrou para tudo. Veja, esse campo das pesquisas de mercado, pesquisa de opinião. O último Datafolha entrevistou 2.000 pessoas, é sempre mais ou menos 2.000, de 190 cidades. Você divide aí, vai dar 10, 15 pessoas por cidade.
vamos olhar o fato em si. Peraí, você conversou com 2.000 pessoas, dividido em 190 cidades, que dá mais ou menos umas 10, 15 pessoas por cidade, num país de 200 milhões de habitantes, de 5.000 municípios, e você dá a manchete assim, 73% dos brasileiros pensam assim. Isso é pura... Se o Datafolha quiser me processar, eu desafio a fazer o mesmo, usando o mesmo método, uma pesquisa, eu faço isso desde 2012, nunca nenhum instituto de pesquisa quis me refutar. Eu desafio ele a fazer isso na entrada de um estádio de futebol. Eu ponho 3 institutos de pesquisa. E a mesma pesquisa é feita na saída. E eu quero ver se ele consegue manter esses dados estáveis mesmo dessa forma. Por quê? Porque é vigarice. Nem o método funciona e muito menos a idoneidade dessas empresas. Pensa bem, dá para você saber como pensa uma cidade entrevistando 10, 20 pessoas? É isso que eles estão fazendo. E aí toda a ciência política desse país desgraçado passa um mês falando daquela porcaria daquela pesquisa. Uhum. Até quem é contra se baseia naquela desgraça lá. Isso, pra mim, acho que eu até me extrapolei aqui, porque eu continuo achando. Isso é coisa de vigarista. Sim. É isso que eu penso. E imagino o que deve acontecer nessas coisas mais complexas do clima. Mas o efeito psicológico é fortíssimo. O efeito psicológico é fortíssimo. O efeito de mostrar a foto do polar lá sozinho, numa capa da revista. Uai, o senhor mesmo tá falando como o senhor tem que se policiar pra não cair no conto porque vigário. Aí você fala, mesmo, né? Tem aquecimento, não foi a gente que tá causando. Nossa, aí ele fala lembrar. Assim, é 0,0. Agora, Felício, tá, beleza. Ó, eu tô fazendo o advogado do diabo mesmo. Você já falou só pra somente falar, o urso, o nome dele científico é urso maritimus. Ele é nadador, ele nada. Quando ele tá em cima do gelo, ele tá tomando sol. Como todos os bichos polares. Então você vai na Antártida, que não tem urso polar, mas tem foca leopardo, foca lobo, pinguim. Eles ficam em cima daqueles blocos de gelo, que nós chamamos de growlers, justamente para tomar um sol e segundo, para não ser comido, né? Sim, eles não vivem ali. Eles não vivem ali. Então, o urso polar, inclusive, ele pode ser atacado por orcas. Então também, quando ele não está nadando para caçar, ele vai ficar em cima do gelo, certo? Muito bom, é uma boa explicação pra galera de casa, porque a gente nunca nem chegou nem perto disso, né? A gente só via no Animal Planet. Então... É Susan Crawford, eu tô tentando lembrar o nome, deu tempo de vir da memória. Sim. Ela é especialista em ursos polares, ela derruba completamente qualquer hipótese fraudulenta que esses caras façam sobre ursos polares. Tanto é que ela também é perseguida no trabalho dela, cortar o salário, tudo aí. É sempre assim, quando o cara não vai contra o negócio, ele recebe financiamento do agronegócio do petróleo e pode cortar o salário. É sempre por causa disso que é, os caras. Mas eu quero entrar nesses pesquisadores depois, a gente vai entrar neles. Só um bem por rápido, favor. Porque uma coisa também fácil, como você está contratando os artigos científicos, é você contrata 10 e usa 2. Isso acontecia muito na medicina, ok? O laboratório pede, tem determinado princípio ativo, eu contratava os médicos, então eu sei como é. Ainda vou um dia escrever um livro sobre isso. Por favor. Contrata o médico tal para defender esse princípio ativo. Aí você chama 10 caras para escrever. Você escolhe 1 ou 2 para divulgar. Os outros você paga o cara e não divulga o artigo. E o cara ganha uma bela de uma grana, não vai reclamar. Entendeu? E aí a próxima vez, o que ele percebeu? Bom, eu não falei ali o que o cara queria. Vou falar mais, né? Esse cara não vai me chamar. É assim que funciona. Essa é a realidade de uma editora médica. Trabalhei muitos anos nisso. Então eu sei, fiz mais de 600 materiais editoriais nessa área. Teve o próprio caso que o Thiago Cortez comentou aqui com a gente, né? Lembra? Sim. De um grupo que fez uma pesquisa, fraudou uma pesquisa, tipo um gerador lá de lero-lero. Aconteceu na Amazonas aqui, né? Aí lançou... Os caras publicaram, aí eles esperaram 3 dias, soltaram no jornal e falaram, aqui, ó. Aqui, vocês não, peraí, vou explicar essa... esse negócio direitinho. É porque ele falou, chama Imposturas Intelectuais, o livro que ele falou, tô louca pra ler. 2 pesquisadores esquerdistas, dos Estados Unidos, inclusive, americanos, queriam mostrar o tanto que a esquerda nos Estados Unidos, da qual eles faziam parte, tava burra. Aí eles... Eu que tô louca pra ler esse livro, eles falaram isso agora há pouco aqui. Aí eles escreveram um artigo, tipo, totalmente lero-lero. Tipo assim,
As posturas humanísticas americanas dos últimos séculos propagam a bestialidade fundada na... Sabe assim, um monte de palavras abstratas que não significam nada junto, assim, sabe? E mandaram para a maior revista, para a maior publicação, tá lá, no Imposturas Intelectuais. Para a maior revista científica. Até o Lancet caiu nessa já. Pois é, que loucura! E a revista aprovou e publicou. E o artigo reverberou, ganhou. Nossa, que lindo. Eu tô pensando que 95% das teses de mestrado, doutorado, TCC devem ser mais ou menos nessa mesma onda, sabe? E eles mesmos denunciaram isso depois. Falaram, cara, olha o que vocês estão falando, né? Diga. Eu fui coordenador editorial de 12 revistas médicas. Assim. Quem paga a revista médica? A associação... Tirando uma ou outra das sociedades médicas aí, que tem uma estrutura melhor, como a de cardiologia, psiquiatria, mas a maioria não tem dinheiro para produzir sua própria revista, que é um negócio caro. Principalmente a logística, né? Para você fazer. Você tem lá, sei lá, 5 mil médicos de determinada especialidade, você vai mandar para todos... Então, toda essa logística da revista é muito caro hoje em dia, correio, né? Então, a própria produção científica, a revisão. Então, quem paga isso aí? Agora, eu queria só voltar, Felício, no argumento que a gente estava falando muito dos argumentos da camada de ozônio, né? O argumento aí do efeito estufa, da questão da diminuição lá com relação às décadas, né? Que o pessoal fala que em uma década aumentou tantos por cento, tantos graus ali. E isso você já desmentiu aqui, já mostrou. Não, porque é isso aqui e tal. Agora, e o argumento, por exemplo, do ciclo das chuvas e do aumento do nível do mar? Isso por si só já não seria um bom argumento, sei lá, para essa galera? Falar que realmente estamos aquecendo? Não, ou não? Eu fiz até um documentário agora no começo do ano, porque saiu uma matéria há 50 anos atrás que ele falou que teria 12 metros no nível do mar hoje. 12 metros? 12 metros, 50 por causa do CO2, inclusive. Então eu guardo, tenho essas relíquias todas guardadas e de vez em quando eu lanço. Quantos metros tem hoje? Só pra... Mesma coisa, não mudou nada. Em primeiro lugar, que tem o Macaulay, que era um oceanógrafo que já morreu, ele falou assim, a última coisa que o mar tem é nível. Ele assim, eu vi você mesmo falando nisso uma vez e eu gravei essa frase, cara. Coisa que o mar tem é nível. Você tem lugares que o mar não se mexe, é totalmente pontos anfidrômicos chamados. Você tem lugares que o mar sobe meio metro. O Al Gore fala que vai subir 5 metros. O cara não sabe nem ler uma tabela, o imbecil. Ele é muito burro. E o Picareta comprou uma casa na praia. Como o Bill Gates. Ele falou que ia subir 5 metros, sei lá quantos metros, mas ele comprou uma casa de não sei quantos milhões de dólares na praia. Pois é, aí você... Que loucura. É vigarista, vigarista. Assim, o pior cenário do IPCC falava que ia subir meio metro. Mas meio metro o próprio El Niño já faz isso. Então o que você está falando? E atualmente falando que as ilhas da Polinésia estão sumindo. Nós estamos há 3 anos seguidos de laninhas. Eu vi em Ubatuba. Eu vi já. Vai muito tempo no mesmo lugar, você começa a ver que tem o canto da praia ali na Lagoinha que junta com o rio. Eu vi aquilo, com 1,5 metro no rio, que a água entrava na casa. E assim, acontecer agora, aí daqui um tempo acontece de novo, aí passa 2, 3 anos, os caras vão lá, tiram uma foto, sai no G1, acho que foi. Olha isso, que mudanças... Cara, aí você vê que a casa do Caiçara, ali na esquina, que deve ter uns 70 anos, já tem um muro lá. Que o cara tá acostumado que todo ano a água chegava ali. Então você vê que a casa do cara já foi feita pensando nisso. E aí esses vagabundos, vigaristas, é o que eu falo, a maioria é vigarista. Pegam um expoente assim e fala que confirma a sua regra. Eu fiz um documentário sobre a Ilha de Guarujá, aqui em São Paulo, e consegui voltar não lembro agora, mais de 100 e poucos anos. Porque teve a linha férrea, tudo, o mesmo lugar, a mesma pedra onde está o edifício sobre as ondas, fotografei todas as fotos possíveis e imagináveis. Falei, minha gente, passou tudo isso de tempo, não vou lembrar agora quanto tempo, seguramente dá para dizer que o mar não subiu absolutamente nada, porque está tudo no mesmo lugar.
Eu não posso confundir marés, não posso confundir tempestades oceânicas com a formação com lua cheia também. Isso vai subir muito, depois também vai descer muito. Eu tenho N fotos de tudo que você pode imaginar. Então não é isso. Mas os 12 metros, você falou, qual que é o atual, assim? Tem uma... O cara falou que ia subir 12 metros, certo? Continua no mesmo lugar. Tá, mas o mesmo lugar é o quê? Não tem? Então... Não, é referente ao quê? Você pode pegar os marégrafos do mundo inteiro. Primeiro que o marégrafo, ele tá ligado no continente. O continente também se mexe. Então, não é uma coisa trivial. Desculpa a minha ignorância. Marégrafo é um medidor... De nível do mar, né? Baseado em maré. Exatamente. Então sobe e desce, ele vai lá registrando, aí você vai ter que tirar realmente a média para saber qual é esse nível médio do mar, né? Entendi. É uma referência, mas sobe e desce, sobe e desce. O problema é que os continentes também se mexem. Você tem regressão marinha, você tem transgressão marinha, depende, as placas mexem um pouquinho ali, mexeu lá também. Então a Lua passando, nós temos não só a maré oceânica, mas também temos maré terrestre, tem maré atmosférica, tudo está se mexendo no planeta Terra. Então você vai ficar vendo coisinhas de subir 0,5 milímetro, 1 milímetro, até onde isso é o erro estatístico, porque as coisas do mundo estão todas se mexendo. E fazer... É o que eu falo. Qualquer instrumento de medição não te dá uma precisão perfeita. Nós temos na universidade teoria dos erros. Teoria dos erros. É uma coisa extremamente bem consolidada. Na matemática. Exato. E quando você estuda bem aquilo, você fala assim, cara, o mundo natural é intangível. Eu provo isso para os meus alunos, né? Quando a gente fala assim, olha, desculpa, todas as medidas têm erros e você nunca vai saber qual é, de fato, a medida exata. Por quê? Porque o número de medições que você teria que fazer dentro de um intervalo de tempo para chegar no valor real é infinito. Você consegue fazer infinitas medidas? Não. Então, você já provou matemática. É a coisa do cálculo diferencial integral. Não é possível. Então, tudo tem erro. Será que o teu erro e essa sua medida não está inerente também ao próprio meio que você está medindo? E aí eu explico. O meio não te favorece a ser medido. É como se não tem asco do ser humano querer pôr balizas e boias nele de medição. Na verdade, o que são as medições? São boias de sinalização que os seres humanos colocam na natureza para dizer o que está mudando. Olha que loucura. Como é que eu sei que o nível do mar é tal coisa? Como é que eu sei que é alta pressão e baixa pressão? Quando é que eu sei que quando tem muito ozônio, menos ozônio? Tem uma referência. Quem criou a referência? Foi Moisés quando desceu com os 10 mandamentos? Não, nós que inventamos. E essas referências só servem para exatamente isso. Referenciar para você entender quando tá para mais, quando tá para menos, e aí você vai entender por que tá para mais e por que tá para menos. É assim que funciona a ciência. E essa é a beleza da ciência. E entender como essas teleconexões se juntam, né? Por exemplo, nós temos 3 anos de laninhas praticamente. Laninhas significa que a circulação de ventos no Oceano Pacífico está muito forte do sentido daqui da América para a Oceania. Então, como o vento arrasta a água dos oceanos, o que acontece? O nível do mar pro lado de lá, que a gente é perto da Oceania, está mais alto. Então está um pouquinho mais alto, 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, mas é porque o mar está sendo jogado para lá. Aí você tem uma corrente oceânica que vem de subfundo para voltar, então é uma circulação gigantesca. Aí o pessoal fala, as ilhas estão desaparecendo por causa do aquecimento global. Nós temos outras partes da ciência que já estão mais consolidadas, que nós sabemos como funcionam as coisas, que não permitem você fazer uma explicação rasteira dessa. E é esse que é o grande problema. Porque pesquisar dá trabalho e a seriedade do seu trabalho é complicado, demorada, e hoje nós estamos nesse produtivismo acadêmico que é ridículo, por isso que os caras fazem qualquer porcaria e segue a onda que é mais fácil, coloca lá 10, 12 trabalhos no ano. Eu falei, cara, isso é impossível. A ciência não é fábrica. Ciência demora, ainda mais climatologia. Você precisa passar um ano inteiro de dados para você fazer uma relação com alguma outra coisa, com a tua série de médias, né? Esse ano aqui tá mais, esse tá menos. O número de fatores da tua área é assustador. É assustador. Agora, né? Se o que a gente tá falando então é uma farsa, né? Então, teoricamente, estamos falando que a conclusão, né? É que é uma narrativa. A quem que interessa atribuir a culpa disso, sabe? Então, nós temos aqui um espantalho que não parece interessante, que funciona a serviço de uma narrativa que tem a ver com globalismo. Nova ordem mundial, até acho que vale a pena a gente entrar em nova ordem mundial e tal. Mas a quem interessa atribuir a culpa disso? Fulano é o culpado para derrota dessa pessoa. Olha, eu acho que se eles conseguem direcionar essa culpa
para aquilo que eles querem mudar do nosso comportamento. Então, por exemplo, querem mudar nossa alimentação. Porque, assim, eu considero nova ordem mundial algo diferente de globalismo. Eu considero o globalismo um aspecto desta nova ordem mundial, um novo ordenamento social, né? Uma nova civilização. Uma nova civilização. E como a ideia é que seja global, então essa transformação global. Dentre vários fatores, vários aspectos, eu considero que ele tem o globalismo. A ideia de um governo mundial. Primeiro, um ambiente de governança que vá brotar depois automaticamente essa autoridade. Não vai ter uma inauguração com fitinha e tal. Então, dentro desse aspecto, eu vejo que quem pretende criar uma nova civilização quer criar um novo homem. Até porque as experiências totalitárias do século XX deram errado, por quê? Porque o homem não estava em sintonia com a ideia ideológica que estava implantando. Né? Você veja, por que deu errado a União Soviética? Por que o povo não aderiu àquilo? O povo era muito religioso, um povo que não tinha aquela ideia cosmopolita, não tinha aquela ideia coletivista. Então, o que aconteceu? O povo não seguiu aquilo que deu. Deu uma matança de pelo menos 20 milhões de pessoas ali assassinadas que eram contrárias ao regime. O nazismo é a mesma coisa. Então, o que eles... Por isso que surge ali, ainda na década de 30, ou até antes, um pouco alguns pensadores, como a Escola de Frankfurt, como o Antônio Gramsci, que vão falar, não é mudar o regime político, a gente tem que mudar a pessoa. E aí surge a ideia de aproveitar o Pavlov para fazer engenharia social. E é onde a gente está hoje. Então eles querem transformar, eles precisam transformar a gente. Qual é a melhor maneira? Trocar nossos vícios, nossos hábitos. Né? Mudar a cultura, né? Mudar a cultura. Então, eu costumo dizer que eles vieram de fora para dentro. Primeiro você muda algumas leis, depois você vai mudando a cultura, os hábitos das pessoas, e agora eles querem mudar a nossa alimentação e nos obrigar a determinados medicamentos. O que já é um processo transhumanista. Já estão falando em alimentação à base só de insetos. Claro. E eles vão nos socar isso aí. Porque todo mundo agora, como disse o Ricardo antes da gente começar, ele falou, se aparecer uma sopa no seu prato lá, quando você for jantar, você não vai poder reclamar, porque é uma proteína alternativa, que é como eles chamam. Então eles vão ter que rebolar aí. Peraí, pode ter inseto na comida ou não? Ou só quando come... Então, todas essas mudanças tendem a querer nos mudar. Vê, eles combatem o tabagismo, mas tentam fomentar o uso de outra droga. Combatem o consumo de carne e querem nos obrigar a comer essas porcarias baseadas em larva, inseto ou mesmo carne artificial, sintético. E aí eles abandonam todo o discurso natureba, né? Sim. Agora não é mais natural. Antes era tudo, tinha que comer natural. Isso. Como orgânico, né? Orgânico. Esse negócio orgânico é meio curioso. Né? O que não é orgânico? Exato. O que não é orgânico é sintético. Então, peraí. É outro assim, eles criam palavras, esquecem a semântica, o significado. A gente recebeu a Camila Teles, que é do agro aqui, né? E ela comentou justamente disso, dessa questão da nomenclatura, né? Que você entra num mercado... Tá tipo cantinho saudável, que é pros alimentos ali orgânicos. Aí o resto é o quê? Veneno? O resto é o cantinho não saudável. Não, sem contar que é isso que eu falo, tudo que você vê é uma farsa. Assim, toda essa agenda é uma farsa. Porque eles falam assim, eu também, lógico, eu quero comer quanto menos produto químico tiver na minha comida, melhor, cara. Eu também acho isso. Só que você tem que balancear isso daí. Hoje, sem fertilizante químico, metade da população mundial morreria de fome. As pessoas não analisam esse tipo de coisa. E outra, por exemplo, qual é o país que mais usa defensivo agrícola? Sabe qual é? O Japão. Japão, 8 vezes, né? É um dos países com maior longevidade. Né? E aí, como você explica? Eu aprendi com ele também. Como você explica um negócio desse? Você vê que a gente fala tanto de 1984, mas
me parece muito mais um Admirável Mundo Novo, assim, sabe? Eu tô escrevendo uma ficção, não pode roubar o nome, nem devia falar. Já começou, agora eu falo. Admirável 1984, porque a gente tem que juntar o Aldous Huxley aí, né? Nossa, porque essas Tem que coisas juntar os dois, pelo menos. de nomenclatura, de substituir uma droga por outra e deixar as pessoas meio perdidas nos conceitos. Isso é muito Admirável Mundo Novo. O Admirável mais Mundo isso Novo do que 1984. O próprio Aldous Huxley, ele tinha um certo... Ele ficava meio incomodado, porque o livro do George Orwell fez muito mais sucesso que o dele. E ele foi aluno dele, né? E o Aldous Huxley lançou o livro antes, em 32, né? O outro foi lançar em 48. Então, o Aldous Huxley conseguiu prever antes das experiências totalitárias que vieram depois de 33, né? Ele conhecia só a União Soviética. E é legal que, assim, no livro do Orwell, né? As pessoas, elas são controladas pelo medo, né? E no do Huxley, pelo prazer. Pelo prazer. Né? O Huxley acertou as drogas. Pode falar palavrão? Claro. Que é isso? Podcast é seu, Eu dou outra meu palavra, querido. mas não consigo. O Huxley percebeu a putaria, entendeu? Nossa, o palavrão. Não. Pessoal Não. O pessoal moralista aí do chat está... Chocado. Eu ouço isso durante o dia. Não, perto dos não meus parece? É que ele percebeu a ideia que a monogamia era vista no Admirável Mundo Novo como um ato de egoísmo e de alguém não social, né? Não sociável. Assim como a maternidade. O 1984 acertou outras coisas, né? A ideia do vocabulário efêmero. Novilíngua, né? Novilíngua. Agora não é mais isso aí. Agora mudou. Não estamos mais em guerra com a Lestásia. Agora é Eurásia, não é mais Lestásia. Você está enganado. A gente nunca teve... Não é? O trabalho do Winston, né? Do Winston Smith era reescrever a história, né? Editar o passado. Né? Então, somando esses dois, mais a questão espiritual do Senhor do Mundo, a ideia da censura do Fahrenheit, né? 451, de queimar livros. Então, a gente está vivendo, assim, um aglomerado de distopias, né? E quem ousa fugir dessa narrativa imposta é massacrado, não é, professor? Então, queria que você contasse um pouco a tua experiência quando começou a bombar esse tema, assim, foi uns anos atrás, né? Eu lembro, eu assisti, você foi no Jô Soares, você deu um monte de entrevista na época, uma entrevista com a Leda, inclusive, que esteve aqui com a gente no podcast. Teve uma treta também, né? Eu cheguei a acompanhar na época, porque eu queria entender o que era o assunto e tal, de você com o Pirula também lá na época, assim, um respondia o outro, que ele queria tentar rebater os seus argumentos, que ele era um paleontólogo, youtuber famoso e tal. O que você recorda dessa época? Como é que cresceu esse assunto, assim, no Brasil? Porque explodiu isso e todo mundo só falava disso, e você foi, eu acho que um expoente ali, né? Você tem, claro, teus amigos ali que eram meio que, cara, dissidentes ali dessa agenda, que também foram cancelados, que também não conseguiam verbas de pesquisa e tal. Como é que foi esse processo? Conta um pouco dessa época aí que você viveu. Na verdade, acho que, bom, do Jô Soares tá fazendo o quê? 10 anos e 3 meses hoje. Exatamente hoje. Hoje? Acho que era. Nossa, que memória boa. Parecendo aquele povo. Faz tanto tempo que a gente divorciou. Not that I'm counting, né? Exatamente. Acho que ali que foi o boom. Mas já falava antes, já ia em outros programas de televisão, ou eu escrevia algum jornal. Enfim, já falava sobre esse assunto, como também outras pessoas... outros pesquisadores. Mas qual que foi o estopim ali? Tipo, por que você foi no Jô e aí você falou o que você falou lá contra a agenda e a partir dali que começaram a falar disso? Nós estávamos na Rio Mais 20, né? Era Rio Mais 20. Era Rio Mais 20. Então, eu tenho uma noção do que fizeram ali para eu ir para aquele programa. Eu acho que foi alguma ordem de alguém do governo. É a minha percepção disso. Era uma arapuca. Era uma arapuca pra mim, com certeza, só que o tiro saiu pela culatra, né? Eles pensaram que iam fazer chacota da coisa e não foi. Acho que eu vejo por aí. Mas por que eu acho que tinha que melar Rio Mais 20? Porque todo mundo tava pulando fora. E era o governo da Dilma, né? 2012.
12. Era Dilma, a gente escreveu uma carta para ela. Caramba, tem 10 anos. Teve isso. a Rio mais 10, né? Depois teve Rio mais 20. A Rio mais 10, não sei se teve. Teve Rio mais 10, Teve, acho né? que foi na África. Acho que foi um país africano, não foi? Não, mas então não é Rio Não, mais... então, mas eles colocaram... só o Rio logo, mais 10, assim. né? Então tá. Acho que é. Rio E aí mais fizeram qualquer essa coisa 20, que é... foi 2012, né? É carnaval fora de época que a gente fala, né? Mas aí a gente escreveu uma carta, vários cientistas aqui do Brasil, inclusive, acho que tinha uns 15, 16 na época, que a gente conseguiu juntar, mandamos para a Presidência da República, tem esse documentado. Tá na internet essa carta para quem quiser ver, né? E mostrando que isso aí tudo era uma fraude, não podia o Brasil se submeter a isso daí. E a partir dali é que começou uma guerra mais ferrenha, né? Uma guerra mais ferrenha Mais ideológica ali. de agentes que com certeza são pagos para fazer isso, né? Perseguição acadêmica total, acabou a carreira completamente, corte de salário em 85%, né? Com um monte de fraudes de avaliação, uma coisa absurda, assim, que era para o Ministério aqui Público. na Universidade de São Paulo. Na universidade aqui mesmo. Né? Era pra você e os seus colegas deixarem mesmo de... Só que a maior parte dos meus colegas era mais aposentados, mais velhos, assim, tinham, né? Nós temos, assim, expoentes, por exemplo, o Kenichiro Sugio é o 01 da geologia do Brasil, era completamente contra isso daí. Imagina, um geólogo olha todas as análises paleoclimáticas, tudo falando, o que vocês estão falando aí? Então, todo mundo que começa a falar contra esse assunto é cortado. Tiram suas funções, é denegrido, assim, absurdamente. Toda hora sai notícia a meu respeito nas mídias mainstream, que eu fico assim abismado do que eles conseguem fazer. Inclusive, eu fiz denúncias muito graves, né? Porque assuntos restritamente da universidade foram parar na mão de gente de imprensa e outros palhaços aí que ficam falando na internet, no YouTube. E eu fiz uma denúncia muito séria disso daí. Porque como é que esses sujeitos têm acesso a documentos internos da universidade? Cadê o Ministério Público para fazer isso? Isso tudo foi colocado panos quentes em cima. Até hoje eu estou esperando a resposta dessas coisas. Né? Como é que o sujeito está falando? Nem os meus advogados tinham acesso a coisas que a gente queria saber o que eles estavam aprontando por trás, e o sujeito vai na televisão, na imprensa, falando coisas que a gente nem sabia, ficamos sabendo meses depois. Fiz diversos ofícios querendo saber disso. Né? Fiz ofício até para a direção, falei assim, vocês são coniventes com trabalho escravo aqui dentro? Corta o salário só porque eu fui candidato a deputado, né? Naquele mês que teve eleição, cortaram o salário zero. Eu tenho um lerite escrito R$0. Então isso é uma piada, isso é uma verdadeira piada. As universidades podem fechar, apagar a luz, fechar a porta. Aquilo ali, para mim, é um assinte à existência desses negócios. Porque você não tá fazendo nada de academia. Você tá fazendo política. É o que eu tô falando. É só política, perseguição. Assim, os caras não querem saber disso. Então é assustador, sabe? Esse ambiente é nocivo, cara. Esse ambiente realmente é assustador. Hoje eu falaria para qualquer pai, não mande seu filho para a universidade, cara. É o pior lugar que você vai mandar teu filho. E eu sou obrigado a concordar. E você serviu, acho que de jurisprudência para depois eles fizeram com os médicos na pandemia, né? Exatamente. Por isso que quando eu vi a fraudemia acontecendo... É o mesmo modus operandi. Né? Na hora eu identifiquei e falei, isso aí... porque eles usaram o mesmo discurso doutora de Nise, cancelamento, odeio essa palavra. Sim. No caso dele, fizeram com a doutora Anise, com o doutor Alessandro Loyola, com o Zeballos. Fora do Brasil, assim, nem prêmio Nobel se salvou, né? Nem prêmio Nobel, assustador. Um moleque, É pena que eu não lembro o nome dele, que você não ia falar, porque esse vagabundo merece ser citado. Um vagabundinho lá de um jornal, acho que era da Folha ou do Estado, que eu não consigo mais diferenciar essas porcarias. Assim, acusando o médico de... Eu não lembro se era o Dr. Robert Malone ou esse que eu tenho dificuldade de pronunciar aí, o francês lá, o Luc Montagnier lá. O cara isolou o vírus da AIDS, cara. Entendeu? Aí você vê um moleque, tanto de idade quanto de mentalidade, chamando um cara desse de mentiroso, cara. Imagina, cara. De negacionista. E o que ele tava falando ali? Ele falou, vacinar no meio de uma pandemia vai gerar variantes. O que aconteceu? O que aconteceu com esses idiotas? Nunca vão voltar atrás e admitir isso.
calaram esse cara, imagina um moleque aí, meu, que deve usar pronome neutro, deve pintar o cabelo de azul e... chamando um cara como esse, meu, de negacionista, de fake news. Nós chegamos a esse ponto. Mas a gente vê que eles estavam treinando antes já. Chegamos ao ponto, professor, de ter remédio de direita e de esquerda no país, nesse país. Teve remédio, esse médico, não posso receitar isso. Não, e o cara, dos caras que desenvolveu o mRNA foi proibido de falar de mRNA. Então, se a gente não percebeu o que isso representa em jurisprudência na nossa liberdade, é porque está faltando um pouco de cognição, né? Pensa bem, se eles têm o poder de fazer o cara que desenvolveu a tecnologia falar, não, você não sabe o que você está falando, eu vou calar a sua boca, vou tirar do seu canal e vou te censurar, e se você continuar, vou te botar na cadeia. Imagina o que vai fazer como eu, que sou só um curioso. Entendeu? Então... Professor, o senhor fala sobre nova ordem mundial e o senhor fala que o objetivo final da nova ordem é a construção de uma nova civilização global, com outros parâmetros que vão contra aqueles que são os fundamentos do Ocidente, né? Ou seja, direito romano, filosofia grega, moral judaico-cristã, e tudo isso aperfeiçoado em todas as searas pelo cristianismo, né? Então, quando o senhor fala em nova ordem mundial, seria esse novo homem. Quando a gente pega essas pautas sobre as quais o senhor está falando, né? Sei lá, identidade de gênero, assim, são muitas pautas que deixam a pessoa olhando para outros aspectos relativos ao indivíduo, à sua personalidade, às suas variações e tudo de caráter muito subjetivo. O senhor enxerga essas coisas todas interconectadas? Sim. Porque a gente tá nessa conversa, eu tô tentando fazer, até porque nós já estamos meio que nos encaminhando pro final, mas eu tô tentando fazer uma amarração, assim, de tudo que foi dito aqui. Porque a gente fala de pronome neutro, a gente fala de aquecimento global, a gente fala de submissão a esses órgãos supranacionais. O senhor acha que, de alguma forma, todas essas coisas estão interconectadas, olhando para a nova ordem mundial? O senhor acha que é isso? Sim. A começar, é a criação do novo homem. Para que ele seja... ele aceite uma nova sociedade. Você precisa ter mudado o homem antes, né? Isso já é algo que já vinha sendo discutido entre intelectuais revolucionários antes da Segunda Guerra Mundial e que toma muita força após a Segunda Guerra Mundial, com o pensamento da Escola de Frankfurt chegando nas universidades do mundo inteiro. Mas tem uma coisa que acho que eu costumo dizer, que para a gente avaliar o que é se uma iniciativa qualquer, um fenômeno político ou um acontecimento colabora para a construção dessa nova civilização, eu acho que a gente pode tentar identificar 3 pontos que vão confirmar isso. Em primeiro lugar, se essa iniciativa aumenta o poder dos burocratas internacionais e diminui a soberania nacional. Esse é o primeiro fator. O segundo, se o que está acontecendo, ou iniciativa, ou fenômeno, ele colabora para o fortalecimento do poder do Estado e o enfraquecimento do direito individual. Esse é o segundo fator. E o terceiro, que é menos visível, é se ele concentra os melhores mercados nas mãos das grandes corporações internacionais. Esse é o menos visível, porque esses são os donos do projeto, entendeu? Então, cada vez que entra uma lei lá ambientalista, você não pode plantar aqui, agora não é mais 2 metros do rio, é 4 metros, entendeu? Você pode ver que essas iniciativas vão, no curto, médio ou às vezes só no longo prazo, trazer benefício para a concentração de mercados nas mãos daqueles grandes players de qualquer segmento. Então, quando entra uma lei, aí, olha, vai ter que mudar um negócio no automóvel. Pode contar que vai dificultar a vida do pequeno. Uma nova lei ambiental, uma lei de saúde, uma lei trabalhista vai sempre dificultar o menor.
vai dificultar o empreendedorismo. E isso facilita para os grandes concentrarem em mercado. Então, esses 3 itens, para mim, definem se um fato qualquer, ele faz com que essa agenda avance ou não. Porque se a gente pegar lá os 17 ODS da Agenda 2030, e o que é mais importante, não os ODS, porque o ODS é o enunciado bonitinho, né? Vamos acabar com a fome. Todo mundo quer. O que é importante ali é prestar atenção nas 169 metas. Ou seja, naquilo que eles vão nos enfiar a goela abaixo, para tornar possível esse enunciado bonitinho ali, que todo mundo concorda. Ninguém é a favor da fome, né? Não conheço nenhum diabo que... Olha, cara, todo mundo é a favor das tartaruguinhas. todo mundo né? é a favor de preservar as coisas e tal. Mas, espera aí. Você tem que pôr isso num contexto de realidade. Né? Olha, eu não gosto de ficar matando boi. Mas se for pra eu comer, é outra coisa, né? Nossa, o cara ficasse dando tiro, ficar parecendo que o cara tá dando tiro no boi. Eu ia ser contra também. Pô, vai matar o bicho pra quê? Né? Eu sou contra até essa pescaria esportiva aí. Tira o bicho lá. Olha, ele mostra assim, aí tira o anzol do coitado e joga lá. Fala, cara, você pescou até por um objetivo, eu acho que uma responsabilidade moral. Você pescou o bicho, fez ele sofrer, ele tem que comer isso aí, cara. Vai ficar se divertindo com o sofrimento do animal, eu já sou contra, entendeu? Eu já sou contra isso aí. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que Deus nos colocou para tomar conta dos animais, não para judiar deles, entendeu? Então, agora, para comer, o homem... veja, nós aqui ainda ocidentais, a gente tem o abate de animal mais humano possível. Né? Quem já viu como é hoje, a gente vê outras culturas aí que ninguém critica, que é um negócio desumano até. Mas enfim, era isso. Eu acho importante perceber esses 3 itens que colaboram para o avanço dessa agenda. E você falou dessas leis aí, só que são leis, né, que são... Tá me fugindo a palavra, por exemplo, a lei do carro lá, o cara passou uma lei que tem que agora no carro ter tal coisa, ou agora só pode plantar tantos metros do rio, não sei o quê. São coisas que num primeiro momento ninguém dá tanta importância, porque inofensivas. São inofensivas, é isso. Mas ainda assim, você pega uma questão tipo de pandemia, o que eles estavam chamando da pandemia aí? Com as máscaras, impuseram as máscaras assim, um argumento totalmente anticientífico, né? Porque, se o cara tava comendo com a máscara num restaurante, assim, ele sentava, ele tirava a máscara, o vírus a partir de um certo altura não pega. É seletivo. Aí depois o cara A melhor levanta, de todas é a do aeroporto. Ou quando você vai no avião, exato. A do aeroporto é melhor. Então assim... Tem que ficar 3 horas, 3 metros de distância antes de entrar no avião. Aí no avião você encosta no cara. Aí depois você tira a máscara pra beber ar. Então depois irreal. 5, 6 horas no avião, você tem que sair, se afastar 3 metros enquanto você espera a mala. No metrô, todo mundo de máscara, as pessoas coladas, igual sardinha. Então, assim, não faz sentido lógico, só que as pessoas aceitam isso passivamente. E o que eles chamaram isso? Novo normal. Então, é aquela lance do novo homem também que você tá falando. E o mais interessante é que o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estava usando a expressão novo normal 2, 3 anos antes da pandemia já. Exato. E todo mundo tem que saber isso. Mas para fazer referência a Posso quê? falar para as pessoas, para matar essa história toda aí da pandemia, procurem um negócio chamado Event 201, que ocorreu em Baltimore, no John Hopkins. Foi uma simulação de pandemia que aconteceu 2 meses antes da pandemia. Eu vi isso aí. Num hospital lá, John Hopkins, em parceria Fundação Rockefeller, Fundação Bill e Melinda Gates, Fórum Econômico Mundial, uma espécie de Ministério da Saúde da China, um cara que trabalha com o Anthony Fauci, lá do CDC. Então, as pessoas têm que ver isso daí. E não esperem isso da imprensa, porque a imprensa é nosso inimigo. A gente já tem que iniciar a conversa assim. Quando você recebe uma informação dessa mídia mainstream, você já tem que partir da premissa de que ele quer te enganar. E é simples assim. Não é simples perceber isso. O cara que joga lixo lá na sua casa com entretenimento, produz funk carioca, produz aquela vulgaridade 90% do tempo.
Não é? O entretenimento é 90% do tempo da televisão. O cara só joga lixo na sua casa lá. Música ruim, filme ruim, pessoas, conversas inúteis, tudo aquela bobagem. Programa de auditório, cara. Só o fato de ainda existir programa de auditório mostra. Reality show foram piorando. Aí esse cara, durante meia hora, ele fala, agora eu vou falar a verdade pra eles. Tô jogando lixo dentro da casa dele, tô poluindo a imaginação do filho dele, tô promovendo tudo que existe contrário aos valores dele, mas agora no jornal eu vou falar a verdade. Pra mim, o cara que ainda acredita nisso, tá tomando pedrada no peito olhando pra trás, entendeu? Assim, não relincha por modéstia, né? Então, eu penso assim, então, hoje é a premissa isso. E seja sobre a pandemia, seja sobre o aquecimento global. Você vai acreditar na imprensa? Então você tem que começar a achar que aquele programa de auditório lá é o melhor para sua família e mergulhe de vez no esgoto, entendeu? Larinha. Falei demais. Não, né? eu tô passada. Que baita programa foi esse, Eu tô pensando no povo lá. Eu tô tentando imaginar como é que tá a reação das pessoas, sabia? Ou elas estão assim... Que povo conspiracionista louco. Ou então elas são assim, caraca, nunca mais eu vou ter a mesma perspectiva. Preciso pesquisar mais, preciso... Não tem nada de teoria da Exatamente. conspiração. Hoje é totalmente claro isso. Não, eu não, assim... É nítido, mas se a pessoa caiu de paraquedas e ela já tá muito moldada assim... Bom, enfim, eu só tô tentando... Vamos pedir, então, uma palavra final de vocês, né? Primeiro, onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Se é que vocês utilizam uma ou mais redes sociais aí, né? Onde é que as pessoas acham vocês? Né? Eu tô vendo que você trouxe livros também. Fala aí pro pessoal de casa. Então, escolham quem quer começar e vamos lá. Bom, acho que vale a pena explicar pelo menos as 3 esferas, né? Nós começamos, então, na parte científica, que seria a parte de meteorologia e climatologia. Mostramos que isso é uma fraude, isso não se encaixa em nenhum momento. E então, mesmo... eu estava desbravando em cima disso, mas qual é o porquê disso? Aí cai na área do professor Alessandro, que é a geopolítica, que é a segunda esfera. Mas tem um outro problema muito maior, que é a terceira esfera, que é para que isso tudo trabalha. Quando a gente vê que eles querem tirar o CO2 da atmosfera, quando eles querem reduzir a população do planeta, tem gente do IPCC que fala, não, tem que acabar com 90% da população do planeta. Nós entramos numa terceira esfera, que é uma batalha espiritual. Eu não sei se o professor Alexandre concorda, mas eu acho que ele também concorda, que já está mostrando ali um cartão, um cartão vermelho. Assim. Nós entramos nessa esfera. Então, no final das contas, quando a gente vai concluindo tudo isso, né? Mas por quê? É só poder? Não, tem uma coisa muito pior, que realmente é uma batalha espiritual entre agora realmente é o bem e o mal, assim, nos dias derradeiros agora. Né? A gente está chegando nessa conclusão no final das contas. Porque submeter toda a humanidade a perder toda a sua história, né, formando uma engenharia social nesse nível, né, e tá lá no relatório que saiu na Rio 92, submeter a humanidade toda a chegar ao nível de indivíduo, significa que eles estão realmente querendo caçar homem por homem, né, do planeta Terra para se moldar ao que está vindo. O que está vindo é uma coisa muito tenebrosa aí, que nós vamos ter desdobramentos terríveis a partir de 2023. Bom, para quem quiser me encontrar, tem um canal no YouTube, RF Brasil, Embaixada do Reino, que eu acho que o nosso país é o melhor país do planeta, e por isso que todo mundo... A batalha final acontece aqui, sempre gosto de dizer isso, né? Tem a de Israel, mas aqui também tem um prelúdio. E também tem ricardofelicio.net, o pessoal pode encontrar lá também cursos, pode encontrar vídeos, etc., e material também é suficiente para entender um pouquinho mais sobre isso, né? Artigos científicos, ver os outros cientistas que estão falando sobre isso, que é uma grande mentira que 97% dos cientistas falam que aquecimento global é verdade. Isso é uma fraude gigantesca que já foi derrubada pelo Legacy Sonny Brights já em 2013. Fica parecendo propaganda de pasta de dente. 9 em cada 10 dentistas. Não, ridículo. Mata 99,9% dos germes. O que escapa é o Covid, né? O COVID não... Só escapa o que você pegou, amigão. Qualquer um que você pegou é o 0. O que escapa é o 0,1. Então, eu não falo, isso aí não é coisa de vigarista.
vigarista. As grandes corporações hoje, elas atuam como vigaristas, meu. Esse negócio de programação neurolinguística, de tentativa de engenharia, não é coisa de vigarista. O cara tentar fazer você tomar uma decisão que não era sua, isso é desonesto. E a gente tá aceitando esse tipo de desonestidade agora só porque tem um nome bonito. Olha, antes era charlatanismo, que é o nome da minha próxima live. Agora não, agora é programação neurolinguística, é uma estratégia para te convencer. Então, ricardofeliz.net, RicardoFeliz.net e tem o canal RF Brasil Embaixada do Reino, canal do YouTube, vocês vão lá. Redes sociais, tá? Facebook, Instagram, essas coisas? Não, tudo isso eu cancelei, eu não tenho mais nada. Certo. E você, professor? Bom, eu tô em, acho que quase todas as redes aí principais, mas a minha principal, onde eu mais ativo, atuo né? mais é no YouTube mesmo, onde eu faço lives toda semana, né? E qual é o canal? Qual que é o? Alexandre Costa. Então Alexandre é Costa, youtube.com/Alexandre Costa. E eu posso fazer propaganda aqui? Claro. Onde tá a câmera aqui? É aquela? Fazer propaganda? Ó, eu tô lançando 2 livros. Um livro de artigos chamado Um Copo de Red Pill. É ali? Ficou muito bom. Isso, tá certinho. Ficou bem legal a ilustração. Foi a caricatura aí, do Fernando Gil, um leitor meu que fez. E eu gostei muito aí. Que legal. Bota só mais próximo do microfone aqui do corpo pra pegar bem Aqui? o foco. Assim. Levanta um pouquinho. Isso. Ficou muito bom mesmo. Até Então, a franjinha ele fez. Levanta um que pouco legal. mais, assim, ó, bem na sua cara. Aí, aqui é um livro de artigos, tem acho que 50 e poucos artigos, algumas das coisas que a gente falou aqui. Ele deu origem agora a uma live de sexta-feira, todas as sextas-feiras, uma live com convidados, e eu vou aproveitar aqui para assumir, porque o professor Ricardo assuma o compromisso. Ó, Então, em algumas semanas... Livre e espontaneamente. porque assim a gente usa o poder da chantagem. E eu tô lançando um livreto aqui, que acho que vai chegar em banca de jornal e tal, que é sobre essa questão que eu acho importante a pessoa saber que existe praticamente um mundo por trás de tudo isso, que é o que eu tô chamando aqui de ocultismo. mostra de novo o livro aqui, perto mais do seu rosto, assim, só pra pegar o foco. Isso. É um livreto aqui que põe o mínimo mesmo que a pessoa precisa para começar a estudar esse assunto e vai ver como esses elementos, embora a nossa sociedade meia materialista e não dê muito valor a isso, vai ver como por trás de quase todas as decisões políticas ao longo de toda a história humana teve esses elementos ocultistas envolvendo. Então é um livro bem simples para quem quer iniciar esse assunto. E se alguém quiser falar comigo, eu estou à disposição aí, seja pelo YouTube ou pelas redes sociais. Redes sociais também, você tá no Instagram também? Tô no Instagram, eu uso pouco o Instagram, mas tô começando a usar. E tô em todas, Facebook, Twitter. Que também é Alexandre Costa. Tudo Alexandre Costa com a mesma foto. E tem um curso de umas 5 horas. Eu tenho um curso aqui no Brasil Paralelo, que é o Ciclo Desenvolvimento Histórico do Globalismo, né? Acho que chamava, o Desenvolvimento Histórico do Globalismo. Eu tenho o meu curso na plataforma Hotmart, que já tem lá, sei lá, acho que umas 60 horas de aula lá no meu curso do Hotmart. Que também é sobre o globalismo. Aí é mais amplo lá, né? Nos soprar aqui no ponto, que é o desenvolvimento histórico do globalismo. Desenvolvimento histórico do que globalismo. Tá lá no nosso núcleo de formação, né? Na plataforma da Brasil Paralelo. Então, para quem assinar o núcleo ou acesso total, vai poder assistir esse e mais outros 60 cursos lá. Pô, eu tive um feedback inclusive muito legal Lara, desse né? curso. Esse curso foi Eu muito tive um bacana. feedback muito legal. Eu tenho vários alunos que me conheceram pelo Brasil Paralelo e que hoje são meus alunos na plataforma. E o que é mais bacana do seu curso, falando como aluna, é que ele não pressupõe que você seja uma pessoa mega culta, conhecedora dos meandros. Eu também não sou. Ele é bem palatável, assim, né? Ele é bem muito iniciante, didático, assim, né? A ideia é essa. A ideia é falar para o maior número de pessoas, porque eu também tenho essa mesma percepção da nossa realidade atual, entendeu? Que o professor Ricardo falou agora. A gente tá vendo que o negócio a tendência é ficar cada vez mais complicado. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo, né? Sem
esses compromissos que a mídia tem, sem a incapacidade deles, que a maioria dos jornalistas mainstream, eles se informam olhando eles mesmos, né? O cara de um veículo leu, é uma conversa numa sala de espelho, né? Aí tu vai ver, sai a mesma manchete em vários da veículos. Folha lê a Veja, o da Veja lê o Estadão, lê o G1, o G1 lê o UOL, é isso, cara. Eles se resumem a isso. E às vezes eles nem isso leem. Porque às vezes você vê um absurdo que o cara escreve e fala, cara, você não leu nem o jornal que você escreve? Que uma semana antes estava falando ao contrário. Mas assim, a premissa é que a gente tem que ter. Essas pessoas não querem o nosso bem. A pandemia deixou isso bem evidente. Essa foi a Red Pill desse programa. Certo? Queridos, muito obrigada. Obrigada por se disporem a vir até aqui. Pela coragem de falar tudo isso, de organizar o pensamento. E eu tenho certeza de colocar em palavras aquilo que as pessoas só pressentiam e tateavam aqui, ou pelo menos muitas pessoas, sem dúvida. Obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite, foi uma honra. Abertas. E é só chamar que a gente volta. Muito obrigado. Até a próxima.